Hoje, Heloíse Bordim, Calvin Correa, Rogério Belchi e, como diriam os mais antigos, né, Belchi? E este que vos fala. Claro, o assunto preponderante será a dupla Grenal e no pontapé inicial também, entre aspas, abordando muito o que tivemos ontem no Campeonato Gaúcho, não só sobre a dupla, mas também rebaixamento, foi a coisa mais marcante. Classificar é ótimo dos times do interior, para a dupla Caju, para a dupla Grenal não é mais do que obrigação, mas o rebaixamento que é onde mais dói, onde mais gera o sofrimento. Mas vamos lá, falando de coisas boas também, o que tem a melhorar a dupla Grenal. O Calvin Correa, iniciando por ti, as redes sociais e quem participa das mesmas, realmente a maioria esmagadora pegando pesado com o Grêmio. É um exagero ou não é um exagero? É um exagero porque é um novo treinador ou não é porque esse time aí está acostumado a jogar junto e tem que dar resposta? Senhor Calvin Correa, que eu desejo uma boa tarde. Boa tarde, Dalpisol, boa tarde a todos. Se for pegando pesado em relação ao jogo de ontem em específico, aí é um exagero, porque o jogo de ontem foi uma partida em que o Grêmio tinha jogado 2 dias antes, né? O Grêmio entrou em campo na quinta com seus titulares na Copa Sul-Americana, num jogo em que terminou com 10 em campo, ou seja, jogou uma parte aí daquele confronto com um homem a menos e correndo mais. Teve jogador que saiu machucado, teve jogador que tomou pancada e o adversário nem cartão levou. Então foi um jogo bem pegado na quinta-feira, em que esses jogadores, na parte física, aqueles que foram a campo no sábado, tiveram poucas condições. Porque se tu joga na quinta, tu não treina na sexta. Mas falhou, tem posicionamento para corrigir. Não tem como. Se tu jogou na quinta, tu não vai treinar na sexta. E aí, no sábado, já tá em campo de novo. Então, treinamento não existiu. O Thiago Nunes até foi bastante claro. O único treino que ele deu foi para quem não esteve em campo na quinta-feira. E a maioria dos jogadores que começaram a partida ontem esteve em campo na quinta-feira. Então, treinamento do novo técnico não existiu com essa equipe. Então, por isso, não dá para cobrar nada muito diferente em termos de posicionamento. É óbvio que cairia o ritmo na segunda etapa pela questão física. Os caras tinham jogado 2 dias antes, então é óbvio que vão sentir na segunda etapa. Dá para cobrar para o próximo jogo, porque aí sim, o Grêmio jogou ontem, então domingo. Hoje, por exemplo, também não tem treino para quem jogou. Tem recuperação. Aí treina segunda, treina terça, treina quarta. Já tem 3 dias. Não é exatamente o ideal ter 3 dias só de treinamento, né? O ideal é ter uma semana espaçada. Ou seja, se jogou no sábado, só deveria jogar no outro sábado. Mas tem jogo na quinta. Ok, mas pelo menos já é um habitual do futebol, né? De ter um jogo no final de semana e outro no meio. Agora, um jogo numa quinta-feira, aí descansa na sexta para jogar no sábado, isso não é o habitual do futebol. Então não dá para fazer nenhum tipo de cobrança excessiva para quem joga a cada 2 dias. Heloíse, demorou o Thiago para fazer alguma situação na tua visão de mudança? Torcedor, eu ouvi até participações de torcedores dizendo que ele demorou para ver que, tipo, Thiago Santos não conseguia praticamente andar mais, sentiu, ou nem isso, assim, seria um exagero, um azedume cobrar dele isso? Não, eu até comentei, né, que essa questão trazida pelo nosso ouvinte, ela foi bem ponderada, essa questão do Thiago Santos, porque como ele mesmo falou, não é questão de jogo, é questão apenas de perceber o jogador dentro de campo. E aí ele também tocou no assunto de que o Matheus Henrique não estava marcando, e aí tinha o Thiago Santos, mas o Thiago Santos estava cansado e acabava faltando nessa questão da marcação. Então, realmente, daqui a pouco faltou um pouquinho essa percepção, mas a gente tem que entender também, esse ponto que o Calvin tocou é muito importante, né, do pouco tempo que ele teve com os jogadores. A gente tem que entender que ele tem pouca proximidade, pouco conhecimento dos jogadores também.
Então, ele pode não ter percebido porque ele estava preocupado com outras questões do jogo, que para ele daqui a pouco eram mais importantes, do que realmente essa questão de cada jogador e pessoal de cada jogador, de certa forma. E daqui a pouco ele olhou mais pro coletivo, pelo menos agora, nesse primeiro jogo, e menos pro individual de cada um, para pelo menos tentar conseguir um bom resultado. Então, acho que passa mais por isso, assim, por essa falta de entrosamento entre o técnico e também os jogadores. Pois é, com o Belk participando também, nosso Rogério Belk, tá aqui, tem os perseguidos, entre aspas. O Belk sabe, bom, daí não dá pra trocar aí, né, Belk? Bom, os perseguidos, Cortez e Matheus Henrique, vocês três julgam que isso aí é do somatório ou é só de ontem? Porque também eu acessei as redes sociais e aqui pela Rádio Grenal, nos comentários, durante a entrevista do Thiago Nunes, esses dois levaram uma lenha federal. Eu acho que é um somatório, né? Dá o pessoal boa tarde, Calvin Correia, Luiz Bordim, amigos aí da Rádio Grenal. Eu acho que é um somatório, justamente pelo retrospecto deles. Eles não têm, assim, um bom conceito com o torcedor do Grêmio, com a comissão técnica sempre não se externa isto, assim, publicamente. Mas eu acho que o Thiago Nunes, pelo que eu senti no discurso dele, ele vai fazer uma reavaliação. Eu acho que, apesar de sempre idolatrar o Renato, dizer que vai dar uma continuidade ao trabalho do Renato, que até preocupa, o Benhur Marchiori salientou bem isso, pensou bem isso, hein? Logo após a sua apresentação na sexta-feira ou na quinta, mas eu acho que ele vai fazer uma reavaliação. Ele não vai se basear apenas em pré-conceitos contra os jogadores. Vai dar oportunidade, eles estão no grupo e depois vai tomar as suas próprias decisões. Mas claro que eles terão que render bem mais para mudar justamente esse conceito que eles carregam, que não é dos mais positivos, infelizmente, para eles, né? O Cortez, assim, ele já pelo rendimento da temporada passada, pela idade mais avançada, pelo histórico no clube, já era um jogador para receber uma placa, né? Ao final da temporada passada recebeu uma placa de agradecimento, serviços prestados, foi muito bem durante os primeiros anos da passagem dele pelo Grêmio, um dos melhores jogadores da final contra o Real Madrid no Mundial de Clubes, salvou algumas jogadas, né? Então foi destaque. Agora, desde o ano passado, ele já não consegue mais render. E no principal que ele se afirmou que foi a marcação, ele já está completamente envolvido sempre na marcação. Então, o apoio dele sempre foi algo que tinha deficiências, né? Ele chegava muito bem na linha de fundo, mas para acertar o cruzamento era uma dificuldade, né? Muitas vezes chegava no fundo e carimbava o tornozelo do adversário, né? Chutava a bola em cima da marcação, não conseguia tirar do marcador. Mas pelo menos tinha o elogio da parte defensiva. Olha, ele fecha bem a linha de 4, ele faz a cobertura, às vezes até do zagueiro, né? Porque aquelas perseguições individuais, o zagueiro é arrastado para o lado, aí o Cortez tem que fazer a compensação por dentro e fechava muito bem. Evitava várias finalizações. Só que não consegue mais fazer isso. O gol de ontem, o segundo do Ipiranga, é uma situação que é inacreditável o que acontece. Porque o Mossoró recebe a bola do lado direito, ali no bico da grande área, e passa o Muriel. Aquela jogada típica, né? Um cara recebe a bola, o lateral faz a ultrapassagem. Para ou receber no fundo e cruzar, ou então arrastar com ele a marcação, para o outro cara que está com a bola ter um pouco mais de espaço. Só que quando o Muriel passa, faz a ultrapassagem, o Ferreira está lá junto. Então o Ferreira acompanha. Então o Muriel ultrapassa e o Ferreira marca junto. E o Cortez vai junto. O Cortez vai no lateral direito, que já está sendo marcado. Então não tem nenhuma lógica o Cortez também acompanhar. Aí o Cortez sai do cara que está com a bola para marcar um jogador que já está sendo marcado. E deixa o Mossoró completamente livre para finalizar. O Fidelis quase ainda toca de cabeça, né? Mas o chute vai direto e o Ipiranga faz o segundo gol. Então, esse tipo de erro de marcação é um negócio completamente básico. Se tem alguém já que está acompanhando o cara que está fazendo a ultrapassagem, não tem por que ir um segundo jogador.
E não só no jogo de ontem, vários jogos já o Cortez deixou a desejar. Se for pegar lá o jogo contra o Cuiabá, que ele não marcou, a ultrapassagem do Rainer e saiu o gol. Teve tantas partidas em 2020 dele com essa dificuldade na marcação. E aí, se não tem mais nem a colaboração ofensiva, e já é um jogador com uma idade mais avançada e já teve bons serviços prestados ao Grêmio, eu acho que nesse momento é queimar um pouco a imagem do jogador. O jogador foi importante, teve presente em conquistas grandes do Grêmio nesses últimos anos. Agradecimento, fez muito bem o serviço durante um tempo, mas em 2020 já não tinha mais tanta condição. 2021, pelo desempenho de 2020, menos ainda do Cortez ser tão utilizado como vem sendo. Vale lembrar que esse jogador chegou a atuar no Criciúma, né? Viu, Belk? Não tem moleza. Benhur Marchior não pode entrar no ar para defender o Cortez. Não pode. Nem vamos dar recados dele. Hoje é folga dele. Pois é, o Calvin com muita propriedade aborda aí e elenca aí os defeitos, erros assim, bem inadmissíveis para o jogador que tem esta experiência. Pelo menos os atalhos ele tem a obrigação de saber. Então o Calvin descreveu muito bem. E é um jogador que, sinceramente, ele teve assim um bom momento no Botafogo, chegou à seleção brasileira, sabe, sei lá como, em 2011, mas depois passou por clubes, por São Paulo, tudo bem, virou São Paulo, Benfica por empréstimo, mas por último ele estava no Criciúma e antes de vir pro Grêmio ele estava num time num time, eu acho que era do Japão, né, da China, algo assim. O Albirex Niigata. Isto. Esse jogo que ele fez pela seleção, não sei se ele fez jogos, mas eu até viajei para fazer, foi lá em Belém do Pará, aquele clássico Argentina, era não sei exatamente que competição era. Superclássico das Américas. Isso, esse aí. Me mandaram lá para fazer o jogo e ele estava selecionado, aí participou do jogo. Que era daquela seleção que só podia convocar os jogadores de Brasil e de Argentina, né? Que estavam no Brasil e na Argentina. Então, não dava para convocar o Marcelo. Dava para convocar o Felipe Luiz. Tinha que ser o lateral esquerdo do Brasil, ali, do futebol brasileiro no momento. Aí o Cortez estava numa boa fase lá no Botafogo e foi, né? Pois é, e de lá pra cá caiu. E o Matheus Henrique, olha gente, eu não sei quantificar, mas o percentual é alto de torcedores que pedem outros jogadores no lugar dele, para que ele seja retirado. Esse jogador, inclusive, já teve muito bem cotado, e vocês lembram, para jogar no futebol europeu. Impressionante o que caiu, né? O Matheus Henrique é um dos jogadores que eu até citava antes, que muitas críticas ao Matheus Henrique, ao Jean-Pierre e outros jogadores, muitos criticavam o Matheus Henrique ligando ao trabalho do Renato, né? Que alguns jogadores não jogavam por causa do técnico Renato Portaluppi, não jogavam bem, na verdade, né? Não faziam boas atuações, porque o Renato não acerta o time, porque isso e aquilo. Então eu fico curiosa para ver como é que esses jogadores que antes eram bastante criticados e muitas vezes pelo trabalho do técnico, vão atuar agora com o Thiago Nunes, com o novo técnico do Grêmio. E claro, o Matheus Henrique não fez uma boa partida, é o primeiro jogo do Thiago Nunes, mas aí cabe, né, ficar acompanhando como é que vai ser, se ele vai evoluir, se ele vai melhorar, retomar aquele futebol de quando ele recebeu a camisa 7 e tudo mais, ou se ele vai seguir nessa fase que não é tão boa assim. O Matheus Henrique até pôde jogar um pouquinho mais avançado ontem, né, por conta da presença do Thiago Santos. Quando ele jogava com o Maicon, ele tinha que ficar lá atrás, porque o Maicon não é um marcador, né? E a parte física do Maicon também custa para ele voltar para a marcação. Então, o Matheus Henrique tinha que marcar por ele e pelo Maicon. E o Matheus Henrique também não é um grande marcador. Então, ficava um meio de campo muito desprotegido. Com a presença do Thiago Santos, fica ali mais fixo à frente da zaga, dá a liberdade para o Matheus Henrique avançar. O Matheus Henrique fez até a jogada que ele cavou o pênalti, né? Não foi pênalti, mas ele pisou na área, ele tabelou, recebeu do Jean-Pierre, tinha tabelado com o Ferreira antes, e aí avançou, entrou na área, deu o pulo, o juiz deu pênalti. Que vergonha aquele pênalti, hein? Lamentável. Poxa, né? Um árbitro quando tava de 0 a primeira 0. divisão, não pode fazer aquilo ali.
Quando tava 0-0, com o Ipiranga até finalizando mais do que o Grêmio naquele ponto do jogo. Mas, enfim, foi o Matheus Henrique que fez a jogada, que originou no gol de pênalti do Diego Souza abrindo o trabalho. Então, alguma coisa ele fez também na partida que teve alguma importância. Por mais que tenha sido uma cavada de pênalti, um lance realmente que não deveria acontecer, foi um lance primordial para que o Grêmio saísse na frente no marcador, quando o Ipiranga já até se assanhava abriu o placar porque chegava com mais perigo do que o Grêmio naquela ocasião. Teve o lance que o Cortez deu um tijolo lá pro Breno e aí o Ipiranga roubou a bola no campo de ataque e quase saiu o gol. Teve algumas finalizações em bola parada, né? O Grêmio teve dificuldades para marcar esse jogo aéreo do Ipiranga, enfim. E nesse momento o Matheus Henrique pegou, fez uma jogada ali de tabelinha, entrou na área, pênalti. E o gol do Diego Souza, então, teve alguma participação importante o Matheus Henrique na partida. Agora, no Pisol, ficou evidente, né, a falta de qualidade ainda da arbitragem gaúcha nestas últimas rodadas. No meio de semana houve graves problemas lá em Bento Gonçalves e também no Passo da Areia. Ontem também, quer dizer, vamos ficar ainda, infelizmente, por um bom tempo dependentes de Leandro Voaden, Anderson Daronco e Jean-Pierre Lima, né? Porque esses jovens que estão tendo oportunidades aí realmente não estão correspondendo, né? Pois eu não sei se o Calvin concorda e Luiz também. Eu meio que nesses últimos jogos me decepcionei. O jogo aqui do Passo da Areia, o clássico lá do Esportivo com o Juventude, quer dizer, foi muito preocupante, assim, o comprometimento das arbitragens, né? Vocês estão com saudades do Abel Hernandes? Marcou golpe no Fluminense, hein? Marcou, né, Dalvizão? Confesso que... claro, ele era uma opção para o Internacional, mas não iria fazer tanta falta assim. Pênalti, Mas né? é o único... de pênalti. Mas é o único centroavante do Inter que o Inter tem que fez gol em Grenal, né? Mas... Que os outros não. O Galhardo até fez, né? É verdade. Pra mim, aquilo lá é gol contra do Vanderlei, né? Se o cara chuta na trave e a bola tá voltando pro meio da área, pra mim é pênalti perdido, dá nas costas do Vanderlei e gol contra do goleiro. Mas, no critério adotado lá pela arbitragem, eles deram o gol do Galhardo. Minha corneta não procede, tens razão. Mas Gente... Mas mesmo assim, Dalpizão, só pra complementar essa questão do gol em Grenal, pra mim, isso não segura, né? Não deve segurar jogador de maneira alguma. Mas já segurou na história, né? Mas eu não concordo. Tem uns ruins, o Belk que domina bastante isso aí, jogadores fracos, o Calvin, que em Grenais, assim, principalmente lá nos anos 80, 90, e que se mantiveram em função de gols em Grenais. Claro, eu lembro de dois. Um ficou até bem famoso, porque além de marcar muitos gols em clássicos, ele também contava ainda com as falhas do Tafarel, que foi o Jorge Veras do Grêmio. Isso. Mas na década de 90, na primeira metade, lembram do Nando, do Internacional? Veio do Flamengo, tá? Um jogador bem simplesinho. O filho dele joga na Alemanha, inclusive, futebol, lá na Alemanha. Também fez muitos gols em Grenais, uma época hegemônica do Grêmio, e eles iam se mantendo assim por um bom tempo por esta performance em clássicos Grenais, né, o Dalpizol? Esse que tá agora no Brasil de Pelotas também, lembra? Que jogou no Grêmio, fez gols em Grenais. Júnior Viçosa? Ele é também limitado, né? Não é um jogador de alta qualidade. Ele chegou a fazer, o Júnior Viçosa, 3 gols em 2 clássicos consecutivos. Fez 2 num e 1 no outro. Diego Clementino marcou também. Tem jogadores assim que a gente lembra que marcaram gol em clássico. Um que até era nosso amigo, figura querida, ia na outra emissora lá, o Rodrigo Paulista, lembra do Internacional? Isso. Fez gol em clássico também. China. Isso. Mas tem alguns que fizeram gols grenais e bons jogadores. O Christian era o exemplo, né? Fez gols dos dois lados e era muito bom centroavante. Mas centroavante de seleção o brasileira. Abel Hernandes tinha outra questão, que era o salário alto também, né? 450 mangos. E aí, pra mim, essa questão do salário muito alto e ter feito o gol em Grenal não se juntam, sabe? Uma coisa não justifica a outra, vamos dizer assim, para segurar ou não ele. Então,
Acho que não fez tanta falta. Era um jogador foi um jogador que vestiu muito a camisa, né? Pelo menos nas redes sociais eu vi que o torcedor, de certa forma, gostava bastante dele por esse lado, porque ele vestia muito a camisa, postava bastante nas suas redes sociais, era bem ativo com o Internacional, mas não entregou tudo que foi talvez prometido quando foi contratado. Ô, turma, que tipo de peso dá para se dar para uma goleada e apresentação do Inter contra um Esportivo que é tão fraco como foi ao longo do Gauchão? O mesmo peso que se deu para goleada diante do Aimoré. Nenhum, né? No jogo seguinte o Inter não fez uma boa apresentação e uma enxurrada de críticas já surgiram, né? Então, eu acho que o peso é realmente zero. O torcedor quer mais a vitória agora contra o Deportivo Táchira, que pode não ser um grande time, mas pelo menos é por uma grande competição, que é a Libertadores da América. Jogo contra o Esportivo, né? O Esportivo rebaixado, na verdade ele só acaba daqui a pouco correndo o risco de consagrar jogadores que o torcedor já não estava querendo muito, que é o caso do Rodinei, né? O Rodinei e do foi um Zé Gabriel, grande personagem. Do Zé Gabriel, que já tem ouvintes mandando aqui, pessoal, daqui a pouco eu trago alguns recados, sempre lembrando, né, que a nossa audiência pode participar lá, né? Pelo 999194808, e aí já tem também nesse ponto, já que o Calvin tocou nesse ponto do Rodinei, mas já tem recado também falando sobre o Zé Gabriel. É que o Zé Gabriel, Nonato, esses aí, são jogadores da base do Inter com contrato. O Rodinei tá acabando o contrato aí no próximo mês. Para comprar é muito caro, de repente tenta negociar um novo empréstimo lá com o Flamengo, né? Mas o problema é que é um jogador que já demonstrou as suas limitações, e aí vai num jogo desses contra o pior time do Campeonato Gaúcho, faz gol, dá 2 assistências, sofre pênalti, participa de quase todos os gols. E aí, de repente, empolga lá o dirigente, empolga o treinador, e aí tentam fazer alguma situação para ele ficar. E esse é o grande risco que se corre num jogo contra uma das piores equipes do Gauchão. Porque aí, daqui a pouco, o pessoal se empolga lá com a atuação, grande craque Rodinei, aí dá um jeito de permanecer e depois passa todo o perrengue de novo, né? De jogo decisivo lá, jogo que tá ganho, o cara vai lá e comete um pênalti numa jogada que não tinha nenhum cabimento, né? Contra o Bahia, e deixa 2 pontos pelo caminho. O jogo contra o Flamengo lá, ele vai tentar driblar no campo de defesa e aí deixa o pé, né? Mas não é porque injusta a expulsão, porque foi um pisão ali que não era para vermelho. Tá, mas por que teve o pisão? Porque o cara quis driblar por dentro o Felipe Luiz no campo de defesa. Ou seja, uma jogada que não tinha cabimento naquele momento. Então, é esse ponto. O jogo contra um time ruim do Campeonato Gaúcho acaba exaltando alguns jogadores que depois correm o risco de já estão quase indo embora e depois podem permanecer. A questão é que, claro, obviamente não dá para invalidar por completo a vitória do Internacional, foi acachapante, diante de um time que acabou sendo rebaixado, penúltimo colocado, o Esportivo, e que fez um gauchão muito ruim, teve problemas, troca de técnico, o trabalho do Luiz Carlos Vinck não foi bom, aí apareceu o Rogério Zimmermann lá, ficou alguns dias e saiu, e Gustavo Papa pegou o rojão aí e não conseguiu salvar o Esportivo. Mas o problema é que a amostragem do Internacional, a única que há, foi justamente na Libertadores, e aí teve contra si, o Calvi salientou muito isso, valorizou bastante, a questão da altitude, que o Inter pode até ter desprezado. Então nós não temos uma amostragem ainda neste ano. Aí eu pergunto o seguinte, por exemplo, o adversário agora, o Juventude, é um time de Série A. Se o Inter for bem nos 2 jogos com o Juventude, aí dá para dizer que a coisa está começando a melhorar, ou apenas o próximo compromisso aí pela Libertadores é que pode fazer com que haja um reforço nesse conceito positivo? Já serve o Juventude para uma amostragem? Não, minha opinião, não. Para mim já começa agora terça-feira em casa, contra o Deportivo Táchira. Passa por aí também já pra gente ver essa evolução. Porque aí o Inter precisa de um bom resultado, já que perdeu na estreia, e aí agora vai jogar em casa. Então, começa por aí nessa terça-feira pra gente começar a ver
E o que o Calvin pontuou muito bem. Por exemplo, o 5-0 contra o Esportivo, se o Inter perder na terça-feira, não vale de nada o 5-0 em cima do Esportivo, né? Então, a torcida não vai lembrar do 5-0. A torcida vai criticar mais uma derrota, por exemplo, na Libertadores. Então, tem essas boas atuações, elas têm que seguir acontecendo. Não precisa nem ser 5-0. Mas um bom resultado e, de preferência, a vitória jogando bem, elas têm que ser constantes. E aí, começa agora contra o Deportivo Táchira. Ontem tomou 5, é verdade, com o time reserva, mas fez um bom jogo contra o Olímpia. Então, já é um time um pouco mais complicado, e aí não tem altitude, o Inter joga em casa. Então, pra mim, já na terça-feira, a gente já tem que ver uma melhora. Eu sei que talvez encontre opiniões divergentes. O Calvin costuma ser mais equilibrado, eu sou mais áspero, um pouco mais azedo em relação à dupla Grenal. Mas, logo aí adiante, imagino eu, que se não tivermos clássico é uma vergonha para os dois, né? Quem ficar de fora é uma pisada na bola, talvez aí, que deva merecer um castigo. Mas os Grenais também serão determinantes, além da Libertadores e Sul-Americana, né? Serão, Dalpisol, e tu estavas comentando isso ontem ou anteontem, eu estava te acompanhando no duplo debate, porque, de fato, o Grenal é um jogo diferenciado e, claro, se já perdeu Miguel Ángel Ramírez, se ele conseguir não vencer, digamos, um dos outros dois, já começa aquela cobrança que houve em relação ao Cudê, porque o próprio Renato, que tem uma outra circunstância, é ídolo do Grêmio, mas também grande parte de uma sobrevida que ele teve era em virtude dos bons resultados em clássicos grenais, né? Pro Thiago Nunes serão os 2 primeiros. Se perder os 2, não é tanto, aí mas se não ganhar nenhum dos 3 primeiros, que é o caso do Miguel Ángel Ramírez, acho que a cobrança será maior. Os grenais em havendo, e é necessário que haja, se não concordo contigo, fiaste a dupla Grenal, em havendo é necessária uma vitória do Internacional. É mais importante uma vitória pro Miguel Ángel Ramírez do que para o próprio Thiago Nunes, né? E aí, Calvin? Tem algum peso e tal, né? Especialmente para aquela ala da torcida assim mais fanática pelo Grenal em si, do que propriamente pelos campeonatos que são disputados. Mas a principal competição é a Libertadores. O que vai balizar aí uma aprovação do trabalho do Ramírez inicialmente é a Libertadores. O Grêmio ganhou um Grenal. O Grêmio do Renato ganhou o Grenal do Ramírez. E o Grêmio está jogando a Copa Sul-Americana, porque o Grêmio não foi competente o suficiente para se classificar para a fase de grupos da Libertadores. E isso ocasionou na saída do Renato. Então não adiantou de nada ganhar aquele Grenal. Em termos de melhorar o ambiente, melhorar o clima, dar confiança para o Renato seguir comandando bem o trabalho do Grêmio. Porque o Grêmio caiu fora da pré-Libertadores e isso ocasionou na crise que resultou na saída do Renato. Então a Libertadores é a principal competição. O Inter está na Libertadores, precisa fazer os seus resultados nesse torneio. No Grenal, se tiver o Grenal na final do Campeonato Gaúcho, é aquela coisa, Grenal pode ir para qualquer lado, geralmente o pessoal diz que não tem favorito, ou pelo menos não tem zebra, né? Que acho que é até mais fácil de dizer, ninguém vai se surpreender com uma vitória de Grêmio ou Inter no Grenal, por mais que tenha um com uma fase melhor, outro com fase pior, confronto de 2 grandes equipes. Então, o que o Inter precisa fazer nesse primeiro momento é garantir uma boa classificação na Libertadores, né? O torcedor comemorou quando pegou aquele grupo, pensou na primeira colocação, então é isso que o Ramírez precisa entregar nesse momento. A classificação do Inter, de preferência na primeira posição do seu grupo na Libertadores da América, para aí sim ganhar confiança. O Grenal pode trazer algum abalo, se não vence e tudo mais, mas também se vence e cai fora da Libertadores não serve de nada, né? Venceu 2 Grenais, ganhou goleando num Grenal e é o terceiro colocado da sua chave na Libertadores e tá fora. Não serviu de nada, serviu de absolutamente nada o Grenal. Então a Libertadores para mim é o grande foco. A Libertadores, assim como a Sul-Americana, né, ela tem um peso, mas não é tão substancial. Na verdade, quando a competição, não sei se vocês concordam, quando ela não é tão gigante, uma eliminação, ela, por exemplo, se tu chega lá na ponta ou ganha, tem um peso relativo. Se tu inventa de dançar cedo,
aí pesa muito mais, né? Pois é, aí eu não sei o que pretendeu. Eu acho que se precipitou, até porque ele corre um sério risco de ter que se desdizer depois. Isso nunca é bom, ainda mais para pessoas de uma qualidade do presidente Romildo Bolzan, ao meio que menosprezar ou até desprezar a Copa Sul-Americana, porque é um título ganhável para o Grêmio, que o Grêmio não tem. Eu só entendo que seja, digamos assim, ainda reflexo de uma frustração pela não classificação a Libertadores, porque é importante que o Grêmio ganhe também. Se o Inter não ganhar a Libertadores, é um dos candidatos, eu acho, mas há vários outros também, e se o Grêmio ganhar a Sul-Americana, olha, o torcedor do Inter não vai engolir aquele discurso muito fanático. Mas também ganharam a Sul-Americana, mas não ganharam a Libertadores. Então tem a sua relativa importância. Por isso que eu acho que se precipitou. Só posso julgar que tenha sido no calor da frustração pela não classificação para a Libertadores. E se o Grêmio chegar, vai ter que mudar o discurso, o presidente Romildo Bolzan, ele é muito hábil, ele vai conseguir, com toda a retórica que ele tem, né? Mas eu acho que não ficou legal, né? Desconsiderar a importância da Sul-Americana. É o que tem, né? Tem que valorizar. O presidente, quando chegou no Grêmio, lembra quanto ele valorizou o Campeonato Gaúcho? Quer dizer, na comparação é menor do que uma competição sul-americana, né? Talvez pelo estágio que o Grêmio tem atingido, né, turma? O Grêmio hoje não se contente com pouco. E agora tem o seguinte... Além de ser uma boa grana, claro que não tanto como a Libertadores, tem uma importância técnica, né? Porque primeiro, tu disputas uma Recopa, depois com o campeão da Libertadores, são 2 jogos, projeção, tem premiação, e ela pode também ser classificatória para o próprio Mundial Interclubes, os novos moldes também, né? O que se fala é que iriam 6 times do continente, os 4 últimos campeões da Libertadores e os 4 últimos campeões da Sul-Americana fariam 2 playoffs, né? Então também é um atalho. Grêmio, que é o rei do atalho, foi o primeiro clube dos grandes clubes brasileiros que deu importância à Copa do Brasil, e não só por isso, pela qualidade também, mas ganhou o título em 89, na primeira edição, quase que bisou. Em 91 perdeu para o Criciúma, e depois lá por 94, 95 é que os times do eixo Rio-São Paulo começaram a ver importância nisso. Até então desprezava a Copa do Brasil, e o Grêmio via um atalho para a Libertadores. Então o Grêmio foi pioneiro nisso aí também, né? Até essa questão do novo Mundial eu só acredito quando de fato a bola rolar para essa competição, porque até semana passada os clubes, alguns dos principais clubes da Europa não estavam nem mais querendo jogar contra os times médios de lá mesmo. Imagina se eles vão querer ficar jogando contra várias equipes aí, seja da América do Sul, da África, da Ásia, mas que não terminem apenas 2 jogos, né? Porque para eles, por enquanto, o Mundial é desconfortável, mas é 2 jogos só, né? Jogou uma partida ali, semifinal, passou, pegou ali um brasileiro, ou às vezes nem um brasileiro, né? Pega o mexicano, pega o africano e tal, vai lá, ganha, pronto, acabou. Acabou a tortura para eles que é disputar o Mundial. Imagina se tiver 20 e tantos times, né? Aí vai ser realmente... algo que eu acho que vai ser difícil de convencer os europeus em especial. Mas, acho que eles são arrogantes, não? Não, porque o grande torneio é entre eles, né? Entre os principais clubes. Como eles estavam tentando fazer essa Superliga aí. Clube dos ricos, dos melhores times, que tem os melhores jogadores. E o resto para eles não atrai, não dá audiência, né? Essa é a justificativa deles. Então eu discordo tal, mas é assim que eles pensam. Agora isso aí é o Belk, é como um granfino, como a gente dizia antigamente, não te deixar entrar numa festa, né? Se julgam assim acima, né? Claro. Eu tenho uma opinião. Numa festa, Belk? Não, como? Tu já foste barrado em alguma festa? Já fui barrado, já. Mas geralmente eu dava uma depenetra, né? Mas depois lá dentro descobriu, né? Porque aí os caras veem que tu não é daquele time ali, mas o seguinte, eu acho assim, ó, a gente vive num regime capitalista no mundo. E um dos pilares do capitalismo é justamente esse, tu permitires ao pobre
certo? A chance teórica que ele tem de um dia enriquecer também. Em 1 milhão enriquece, mas o cara se ilude. Não, mas eu posso trabalhar por conta própria e enriquecer. Não vai enriquecer, vai ser 1 a cada 100 mil, mas tu tem essa possibilidade. Então no futebol também tem que ser assim, como é no regime capitalista, né, que predomina hegemonicamente no mundo. Tu tem que propiciar um time lá da Albânia, lá da capital, Tirana. Pô, lembra da Tirana? Apelido do saudoso amigo nosso, né? Que Deus o tenha, grande Mário Mazeron. Então tem que propiciar um time da Albânia a chance teórica de ele chegar ao título mundial. Por exemplo, a competição mais democrática que há é essa, né, o Calvi, da Emirates Cup, né, da Inglaterra, que participa quase de 800 times. Ali tem um time do Araribóia e ele está afiliado na federação, ele vai disputar. E, em teoria, ele pode chegar a uma final com o Liverpool, com Aston Villa, com Arsenal, que é o time do Dalpisol, descobri, não sabia, e chegar ao título também. E isso, se tu alijar esses todos do processo, perde um pouco a graça, né? 736 nessa última Copa da Inglaterra. E o exemplo do Dalpisol é bom. Quer dizer, aí o cara mora, sei lá, no centro pré-histórico. O Dalpisol mora no centro histórico, aí outro é classe média. Mas o centro pré-histórico, que é na Farrapos ali, já vê pelos prédios de ruína, que é só a chinelagem, a escória que mora ali. Mas esse cara um dia pode trabalhar, vendendo bala de goma no metrô, bugiganga no centro, de repente comprar um fraque, um terno, enriquecer e se associar no Leopoldina Juvenil. Em teoria, ele tem essa chance aí. Então, o futebol tem que ser assim, né? Agora, só para completar em relação às Calvin vagas, da elite lá, porque o Calvin, o Belkis, que eu torço pelo Arsenal, porque foi o único estádio que eu conheci. Eu fui a trabalho e aí teve jogo do Brasil lá, eu fui cobrir. Mas o Calvin conhece muitos lugares lá. Qual é o teu time lá mesmo, Calvin? Manchester United, acabou de empatar 0-0 com o Leeds. Mas o Arsenal é o time com o ingresso mais caro do campeonato inglês. E é o mais roubado de todos eles. Agora, só para completar em relação às vagas, né? A Sul-Americana dá vaga para a fase de grupos da Libertadores. Acho que essa sim é uma vaga importante. Por quê? Porque o Grêmio não teve essa vaga na última temporada. Por isso que teve que jogar pré-Libertadores e foi eliminado. Não foi capaz de ficar à frente do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E aí ficou lá tentando a vaga na final da Copa do Brasil. Perdeu os 2 jogos, ou seja, não esteve nem um pouco próximo de ganhar a Copa do Brasil contra o Palmeiras. Não ficou 1 segundo sequer em vantagem no placar, né? Porque tomou 1-0 na ida, depois tomou 2-0 na volta. Então, em nenhum segundo da partida, o Grêmio esteve em vantagem. O Grêmio esteve mais perto do que o Palmeiras de ser o campeão da Copa do Brasil. E aí foi para pré-Libertadores e foi eliminado. Então o Grêmio está traumatizado. Precisa pegar a vaga de qualquer jeito. Seja campeão da Sul-Americana, seja campeão da Copa do Brasil, ou terminar entre os 4 ou 6, dependendo, né, do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio precisa de uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, porque acabou de ser eliminado na pré-Libertadores. Sabe como é difícil, como é ruim ter que disputar essa fase preliminar. Mas ajuda o Calvin. Mais um motivo para que se não... bem observado, bem lembrado. Para que não se despreze a competição, né? Mais uma importância, além de um dinheiro razoável, e sempre entra bem, vaga na fase de grupos da próxima Libertadores, que de repente não é tão fácil alcançar assim pelo Brasileirão. Embora este ano o Grêmio tenha a obrigação de fazer um baita Brasileirão, né? Pois é que não vai, digamos assim, vai poder dedicar mais tempo, porque a Libertadores, quando tu estás na Libertadores, sempre mexe mais contigo do que o Brasileirão, né? Talvez até não devesse ser assim. Tem esse foco, né, dos times que se concentram mais no Campeonato Brasileiro. Montam também, em geral, né, aqueles que podem, montam times melhores também, porque participam da Libertadores, né? O time que não participa da Libertadores, ele... não vamos jogar Libertadores, não vamos ter aquela grana, então vamos montar um time mais modesto aqui, né? É muito difícil a gente ver um time que é montado, que tem contratações importantes para jogar o Campeonato Brasileiro, né? Geralmente os times se montam para jogar Libertadores. E a partir daí tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem as outras competições. Mas a montagem do time forte é pensando na Libertadores. Pois é, Tá te convidando o Kleber Moscó para dar uma volta na Yamaha dele, ô Dalpisol. Exatamente, o que eu ia buscar o nosso texto. Hoje eu tô sem roteiro aqui, mas é claro,
não tem como eu esquecer que nós temos uma nova Yamaha em Porto Alegre, a Yamaha Ediza, na Sertório Yamaha Ediza, na parceria. E que coisa bem boa poder contar com o Yamaha Ediza na parceria com a Rádio Grenal, com o Dupla em Debate. Surgiu uma novidade Yamaha para Grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza, que está aberta com loja, oficina, peças e acessórios para você que quer qualidade e preço baixo. Na Yamaha Ediza, você poderá fazer um teste com uma moto e comprar com prestações baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, 5825, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto revisada é moto segura. Com uma Yamaha lá da Ediza, até tu faria sucessos pelas ruas e pelas avenidas de Porto Alegre, imagina? Algumas pretendentes pedindo uma carona na tua moto, hein, Belk? Ah, com certeza, é verdade, né? Aí até quase... tu fica bonito numa moto. Não dá chance para concorrência. Claro, até porque daí, o Heloísa Bordim, Oi. o Belk utilizaria um capacete, fica mais bonito. Claro, aí disfarça, né? Isso. Agora já tem a máscara que disfarça de ter que usar Ajuda, máscara. Feio assim, né? Mas, digamos assim... Comparando com o Alfredo Poços, com o Hernani Campelo, com o Léo Jorge, aí tem vantagem, né? Benhur Marchiori? O Benhur até que é simpático. Ô, Dalpizol, Oi, posso Luiz trazer Bordim. alguns recados da audiência? Não só pode como deve. Vamos lá, então. Ótimo programa, mas falem mais dos guris que nunca jogam e jogaram ontem. Lucas Ramos, Léo Borges, Daniel, Pedro Henrique. Por favor, falem o que acharam. Abraço, Alexandre das Missões. E aí, olha, o Lucas Ramos eu acho que já merece mais oportunidades. Eu não sei se o Calvin concorda, se vocês concordam, mas não só com time reserva, quando jogar boa base do time titular, eu me agrada. Eu sei que ele é franzino, tem alguma dificuldade, né, por essa questão física, assim, mas ele é jogador inteligente, né? Eu defendo sempre o atleta inteligente. Tem o velocista, aquele que se posiciona mais ou menos, ou fundamentalmente aquele que se entrega, né, Calvin? Mas sempre a favor do jogador inteligente. Ele parece ser um jogador que desenvolve bem o lado tático também, né? E tem uma boa batida, né? Especialmente aquelas cobranças de escanteio com curva. Claro que para a posição dele, que é uma faixa mais central do campo, precisa ter um fortalecimento muscular para aguentar o tranco, né? Porque ali é aquela zona de pressão em que os volantes adversários estão o tempo todo em cima do meia, né? Então precisa ficar um pouquinho mais forte para ter esse contato, mas vai entrando aos poucos o Lucas Ramos. Léo Borges ganhou uma chance, né? Naquela partida lá na Bolívia, o Moisés sentiu, o Léo Borges estava no banco e o Ramírez optou por improvisar o Rodinei da lateral direita para a lateral esquerda, né? Aí ontem, pelo menos, o Léo Borges pôde jogar na lateral esquerda. Já achava que estava até escanteado, né? Porque quando tu tem um lateral esquerdo de origem pro lugar do teu lateral esquerdo que sentiu e tu coloca o lateral direito para jogar improvisado na esquerda, não faria muito sentido. O Pedro Henrique também até chamou a atenção que o Pedro Henrique jogou do lado direito e o Zé Gabriel do lado esquerdo, né? O Zé Gabriel teve alguns problemas com o Eduardo Cudê jogando no lado esquerdo da zaga, mas ontem foi testado na esquerda e não comprometeu. E depois até o Dourado, né? Jogou praticamente todo o segundo tempo naquele setor, mas enfim, algumas chances importantes para os garotos. O Daniel fez uma boa defesa no segundo tempo, né? Num chute de fora da área. Mas é claro, né? Aquele ponto de que é o esportivo, é um time que caiu, um time que foi rebaixado. Não é nem um time médio do Campeonato Gaúcho, não. É o pior time do Campeonato Gaúcho. Então é muito difícil de fazer grandes elogios baseado no adversário que o Inter enfrentou. Agora, Dalpizol, eu até brinquei hoje pela manhã quando o Pato entrou para deixar o comentário dele sobre o jogo. Eu até brinquei da questão de como o Pato bateu na tecla do Rodrigo Dourado jogar como zagueiro e ontem aconteceu, né? Parece que ele o Pato... até já tinha entrado, era mais... o Pato acabou prevendo o que poderia acontecer.
Mas é O importante. Pato quer arrumar o lugar pro Zé Gabriel, só que não adianta, ele precisa convencer os milhões de torcedores colorados que não aturam mais, não suportam o Zé Gabriel. Mas é importante destacar até o que o Ramírez falou na entrevista coletiva, né? Que foi por pura falta de opção, porque não tinha outras opções além do Zé Gabriel e do Pedro Henrique. Então precisava colocar alguém ali e acabou sendo o Rodrigo Dourado, mas não deu a entender que isso vai se repetir. Muito bem, homem dos teclados aí, daqui a pouco a dona Marjana me apita aqui, o homem dos teclados. Vamos lá, tem mais recados aqui da UPSOL. O que Carlos Fazenda, Santa Tecla, Gravataí, o que ganha o Caxias com a classificação, além da despesa, viagem, concentração e alimentação para 2 jogos? Importante para a equipe, né, da UPSOL? Importante, claro. Acho que acaba somando, sei lá, né? Muito boa Mandar um abraço pro Wagner lá da Limas Pizzaria, o Belk, pra tu aparecer, mas não lá na pizzaria, sim ali no Limas Bar, que tem aquele de graça lá pra ti. Pois eu tenho que aparecer por lá, é verdade. Eu vou aparecer de repente até hoje, saiu às 5 daqui. Vai lá, tá aberto. Funciona hoje, normal? Funciona, o bar, e agora tem lá o espeto, não, agora não é espeto corrido, agora é galeto, né? Com aquele rodízio maravilhoso lá. Show de bola, um abraço pra eles lá. Aqui quem mais mandou recado pra gente, Fabiano Mousker, Santa Maria. Com todo respeito com o Ipiranga, mas o Grêmio não pode levar sufoco como levou ontem. E se Almeida tem que contratar no mínimo 4 jogadores, goleiro, reserva, zagueiro, um meia e um atacante de relevância. E tem dinheiro. O Grêmio tem que ganhar esse Brasileirão por muitos anos sem ganhar. E tenho medo do Thiago Nunes querer trazer reforços do Corinthians. Daí estamos mortos. Abraço a todos. Que pessimismo, Calvin. Pois é, sim. O Grêmio não vai. Pessimismo. O Grêmio, mesmo sendo eliminado precocemente aí, nem chegou na fase de grupos da Libertadores, o Grêmio não começará o Campeonato Brasileiro como favorito. Daí a não ganhar são outros 500. Pode ganhar. O Inter quase ganhou ano passado, ficou por 1 gol de conquistar o Brasileiro, que seria uma grande surpresa, porque o favorito era o Flamengo de início. Mas o Flamengo será o favorito de novo no Campeonato Brasileiro, acompanhado do Palmeiras. E aí depois vem os outros, né, que estão investindo mais ou menos, que estão mais ou menos ajeitados para esse momento, mas acho que o favoritismo do Brasileirão ele está bastante claro. Então será assim, o Grêmio é o principal favorito porque ele não tem a Libertadores e os outros têm. Mesmo o Flamengo tendo a Libertadores, o Flamengo é o grande favorito mais uma vez para a conquista do Campeonato Brasileiro. Tem o melhor elenco, tem os melhores jogadores. Então o Grêmio, claro, pode fazer frente, assim como o Inter quase fez frente ano passado. Mas essa cobrança tão forte, eu acho que ela é um pouco exagerada. Mas passa muito pelo que o presidente Romildo falou, né? Sobre do Grêmio esse ano priorizar o Campeonato Brasileiro. Claro. Então claro, o torcedor acaba criando também essa expectativa. Eu tô gostando muito do São Paulo, né, gente? Ele também tá tendo jogos muito próximos, assim, a cada 2 dias, tá um time bem ajeitado. Impressionante o quanto melhorou o São Paulo. Eu tenho um pouco de pena do Crespo já, desde agora. Pena do Crespo? Tenho pena do Crespo, porque eu sei que ele vai sofrer em algum momento. Não é tão natural assim um time manter o desempenho que vem mantendo o São Paulo, né? Geralmente quando uma equipe se destaca dessa maneira, e o Crespo tem feito algumas mudanças, né? Jogando no 3-5-2, mudou o estilo da marcação. Então os adversários estão começando a conhecer esse trabalho do Crespo. A partir do momento que já tiver mais estabelecido, os adversários vão estudar mais, vão começar a encontrar formas de anular o jogo, o Crespo vai ter que se reinventar. E o São Paulo também não é um time super favorito a títulos nessa temporada. Então eu já tô assim meio que prevendo que em algum momento, ainda mais porque essa sequência de vitórias do São Paulo tem muitos jogos do Paulistão, né? Muitos jogos do Campeonato Estadual, que contam pouco. Aí vai começar lá um Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco emenda ali uma sequência de 3, 4 jogos sem vitória.
Vai ser pancada e pancada no técnico, assim como foi pancada e pancada no Diniz na temporada passada, né? Emendou a sequência de vitórias, botou o São Paulo que ninguém acreditava lá na liderança do Campeonato Brasileiro. Aí foi começar a empatar alguns jogos, perder outros, pancada e pancada no Diniz. Como se, assim, a obrigação do Diniz fosse ser campeão com aquele São Paulo que o craque do time era o Luciano, né? Era o grande fazedor de gols. Então eu já tô com pena do Crespo para esse momento. Porque eu sei que agora vem o elogio, é fácil, né? Tá vencendo jogos e tal. Vem o elogio, nossa, mas o Crespo revolucionou e tal. Daqui a pouco, os times começam a anular um pouco mais o jogo do São Paulo fica 3, 4 jogos sem vencer, e aí vai ser pancada no Crespo. Mas se fez aquele trabalho lá que botou o São Paulo com um monte de vitórias, tem que seguir mantendo isso. Inadmissível, com o Léo Pelé na zaga, o São Paulo tá tomando gol. Então eu já começo a ter pena do Crespo antecipadamente, porque eu sei como é que funciona a exaltação e a depreciação de técnicos aqui no Brasil. O Belk, Heloísa Bordim, o nosso estilista Ítalo Gal tem elogiado muito o jeito com que se porta e se veste o Crespo. Não, ele tem elogiado o Crespo em todos os sentidos. E uma colocação, o Calvi agora faz uma observação que vai um pouco de encontro ao que o Ítalo fala, e eu queria até que o Calvi apreciasse isso. O Ítalo, por exemplo, ele cobra um resultado melhor do Internacional e não tolera muito, não aceita muito a justificativa de que tem que dar tempo, porque ele diz que o Crespo não teve tempo no São Paulo e o São Paulo está apresentando resultado. Não tem como comparar, então, a questão da exigência de um tempo para o técnico mostrar o trabalho com o Miguel Ângelo Ramírez e com o Crespo. O Crespo tem mostrado o trabalho lá. Tudo bem que o Calvi disse daqui a pouquinho, pode ter empolgação, pode ter o revés. Mas e aí? Por que aqui o Inter não conseguiu mostrar ainda, e lá o Crespo conseguiu? É tão superior assim o São Paulo? Não, porque o modelo do Diniz pro do Crespo, ele é bem mais semelhante do que o do Abel pro Ramírez, né? Um jogo baseado na marcação forte contra-ataque, que era o do Abel, né? O Inter, em pouquíssimos jogos, terminava com mais posse de bola. E o do Ramírez é completamente diferente do Abel, é saída curta desde trás, é ter a valorização da posse de bola, são os laterais atacando por dentro, os pontas bem abertos, então mudou muita coisa. O do Crespo pro Diniz não, o time continua tocando a bola, o time continua valorizando a posse. A questão que mais mexeu, na verdade, foi o desenho tático, né, que saiu do 4-4-2 pro 3-5-2. Mas até dupla de ataque o São Paulo já vinha jogando. O São Paulo já tinha 2 atacantes lado a lado e segue tendo. O que mudou é que agora tem 3 na zaga, tem mais liberdade para os laterais, mas a saída desde trás, o Thiago Volpi segue fazendo, toquezinho curto ali, zagueiro saindo jogando. Então não é que saiu o Diniz e chegou o técnico e disse vamos jogar diferente. Então, se o Diniz joga tocando a bola, valorizando a posse, a gente vai jogar dando balão, contra-ataque, marcação fechadinha e saindo em velocidade nos contra-ataques. Não, o Crespo, em termos de ideia de jogo, do estilo, pega já uma base interessante para ele colocar o seu jeito. O Ramírez não pegou algo que tenha algo condizente com o trabalho dele. O Abel fazia algo na direção oposta ao que faz o Ramírez. E não é julgar o que é certo, o que é errado. Se o Abel estava fazendo errado, se o Ramírez estava fazendo certo, ou o contrário. Não tem nada disso. São ideias diferentes. Mas no caso de Ramírez e Abel, são ideias muito diferentes. No caso do Crespo com o Diniz, são ideias um pouco parecidas em alguns aspectos. Não tem essa diferença tão gigante e por isso é mais fácil do Crespo chegar lá no São Paulo, que tinha a ideia do Diniz de saída curta, e continuar dando essa ideia, enquanto no Inter não tinha nenhuma ideia de saída curta com o Abel, e é o que o Ramírez está tentando implementar agora. Agora, o Belk eu não sei, mas eu tenho certeza que a Heloísa e o Calvin divergem da minha linha de raciocínio. Mas não seria mais fácil ele se adaptar ao grupo do que todo um grupo se adaptar à ideia do que ele quer em termos de proposta tática? Todo mundo trabalhar em função do que ele quer e isso demora bem mais? Não, até porque ele foi contratado para isso. A ideia, se fosse para dar sequência ao que vinha sendo feita pelo Abel, seria da direção em buscar um treinador parecido em estilo de jogo com o Abel.
partir do momento que a direção busca o Ramires, é para mudar a ideia de jogo. Se a direção quisesse seguir com o estilo de jogo, não vai tirar o cara lá do Equador, que veio da Espanha. Eu fecho com o Calvin e outro exemplo olhando pro... Eu sabia, viu, Bel, que ia ser bombardeado pelos olhando dois. Mas é só olhar pro rival, né? Porque o Grêmio trocou de técnico, falou, o Renato Portaluppi é insubstituível, mas o próprio Thiago Nunes falou, cheguei para dar continuidade em um trabalho, mas as ideias de jogo e questões táticas vão mudar, porque mudou o treinador. Então, isso é natural do futebol, é natural do trabalho do técnico, e eu fecho com o Calvin também, dessa questão de, se quisesse dar sequência ao trabalho do Abel, também pegaria um treinador que tivesse a mesma ideia. Mas não. Mas qual é a tolerância para isso aí? Vai perder até quando? Mas é que ontem eu falei isso e eu vou repetir. A gente tem que criticar quando tem alguma coisa errada e a gente pode pontuar, por exemplo, questões que não funcionaram no jogo ontem, apesar do resultado, né? E a gente precisa falar, seguir perdendo é forte, né, da pessoal, porque os resultados, de certa forma, mesmo não valendo tanto no gauchão, eles estão acontecendo. Agora, o Inter colocou, quando trouxe o Miguel Ramírez, quando trouxe o Gustavo Grossi, as contratações que está fazendo, tirando o Tyson, as contratações que o Inter está fazendo são baseados em um projeto que essa nova diretoria quis colocar em prática. E um projeto, ele não se dá em 2 meses. Tá, mas você sabe que o futebol, ele é imediatista, eu até concordo que não deveria ser. Sim, mas até exatamente. quando o torcedor vai ter paciência? Mas aí que tá. Aí, olha só, esse trabalho ali na frente, por exemplo, ao meu ver, o Inter tem que se classificar para a próxima fase da Libertadores. Então, isso tem que dar, esse trabalho tem que dar esse resultado, por exemplo. E aí, se não acontecer, a gente vai questionar e criticar. Eu não tenho problema, né, nesse sentido. Eu só acho que a gente não pode terminar com o trabalho de um treinador quando ele ainda está colocando em prática as suas ideias. Porque eu sou contra o imediatismo do futebol brasileiro, eu sou crítica quanto a isso, mas eu acho que sim, tem que dar o resultado. Mas a gente não pode cortar uma coisa que está ainda acontecendo e está ainda em andamento. E aí citaram a questão do Crespo ontem. Muitos ouvintes trouxeram a questão do Crespo e o próprio também, o Ítalo Gal, fala muito sobre isso. Mas o Calvin explicou e, ao meu ver, são coisas diferentes. A gente não dá pra gente comparar uma coisa com a outra. Então, a gente só para concluir, a gente faz a crítica, realmente, de coisas que não deram certo, mas eu acho difícil ainda minar o trabalho do treinador. O Belk, agora eu vou pro ataque aí, vamos ver. Eu sei que eles têm uma defesa consistente, os dois, tá? Quando é que vocês imaginam que ele vai ter um time na cabeça, o time titular? Ele não tem time titular. Não vai? Ele pois é, o Calvin dessa tese. Nas entrevistas. Não, ele já falou nas entrevistas. Ontem ele falou. Ele monta o time de acordo com o adversário. E ontem ele falou, não se ganha um campeonato com 11 jogadores. O Pato não entendeu. Eu acho que é uma questão de idade. Se não entender, bom, aí culpa mais, acho que de quem não entender, porque tu pode concordar ou discordar dessa ideia. Tu pode dizer, não, eu acho que um time funciona melhor quando ele tem a repetição dos 11, quando tem uma definição. Esse é um ponto. Agora, cobrar do Ramires que ele coloque um 11 titular, sendo que ele já explicou que a ideia dele não é de trabalhar com 11 titular, aí é uma situação diferente. Então, sabe, Lopizol? Defender a sua ideia. Não, eu acho que tem que ter um 11 ideal. Mas o treinador não vai colocar. Então, vamos ver se a ideia do treinador vai funcionar. Agora, cobrar dele que ele adapte uma ideia que não é a dele, aí é uma situação completamente diferente. Já houve esse debate forte entre o Calvin Correa e Roberto Pato Mori, aí num contra-ataque, que o Patinho também tem dificuldade de entender isso. Eu tô chegando à conclusão... O Pato entendeu ontem, ô Belk. Tu viu? Ontem no debate bola, o Pato falando que o time ia ser de acordo com o adversário e tal, o Pato... Já tá aceitando. Tá mais consciente. Bom, mas eu acho, Pisol, é uma questão de idade. Os mais jovens aqui, não pode ser só uma coincidência, né? Aí Luiz Bordim e o Calvin têm um pensamento, e eu concordo com o Dalpisol. É que assim, nós somos de um tempo, né, Dalpisol, que o esquema era o 4-3-3.
certo? Isso, o goleiro era o 1, lateral direito era o 2, zagueiro central era o 3 e assim ia. Não tinha nem numeração diferente, assim. Os reservas entravam com numeração diferente. Mas agora é tudo mais moderno, né? E o Calvin captou isso bem no início. Antes que ele falou, o Calvin disse, ele não vai ter um time titular absoluto. Não esperem isso. Não, isso é apenas constatação, não estou nem dizendo que eu gosto disso ou que eu não gosto disso. É que, assim, para avaliar trabalho do treinador, eu acho que tu tem que primeiro tentar entender as ideias dele e a partir daí ver o que está funcionando e o que não está. Não adianta chegou o Abel Braga no Inter. Eu quero que o Abel... Não, porque eu gosto de um futebol de posse de bola, então eu quero que o Abel implemente um futebol de posse de bola, de toques desde trás. Ele não vai fazer isso. Por que eu vou cobrar de um técnico que não trabalha dessa forma, que ele trabalha assim para agradar o meu gosto? Não é assim. Eu tenho que cobrar do técnico que ele faça algo diante das ideias dele que funcione. E aí eu posso avaliar se está funcionando, se não está funcionando. Mas eu não posso cobrar. Se o Ramírez acha que o ideal é trabalhar de acordo com o adversário, ok, que ele trabalhe de acordo com o adversário e a gente faça a avaliação. Eu posso até... eu gosto mais de um treinador que defina um 11 ideal. Beleza, tem todo o direito de gostar dessa forma. Mas se o técnico não trabalha assim, acho que é injusto eu cobrar que o técnico trabalhe dessa maneira porque eu gosto. Mas o técnico não tem que fazer os meus gostos, ele tem que trabalhar de acordo com as ideias dele. Se eu coloco o Nonato à disposição para negociar e o Lindoso, eu consigo ver coerência em utilizá-los frequentemente como titulares? O Rodinei, dá para entender, o Rodinei que não vai ser titulares em vários jogos? Eu confesso que na minha cabeça não entra isso. Pois é, essa situação do Rodinei eu ainda não sei, né? Ele entrando tantas vezes assim, se já tá completamente sacramentado que ele não fica, porque eu não sei se o Flamengo tem algum time comprador interessado no Rodinei, né? Quem sabe aí depois do jogo contra o Sportivo possa surgir aí algum time árabe, japonês e tal, porque do Brasil eu acho muito difícil algum time querer pagar aquilo que o Flamengo pede para contratar o Rodinei em definitivo. Nem o Inter, nem nenhum outro. O Flamengo não vai usar o Rodinei. Isso é certo, isso é garantido. A torcida do Flamengo não gosta do futebol do Rodinei. Até os caras acham ele legal lá, resenha, boa pessoa. Mas futebol ele deixou muito a desejar na sua passagem pelo Flamengo. Então é certo também que o Rodinei não será utilizado pelo Fla. E aí vai fazer o quê? No Fla ele não fica. Se não tiver comprador, não tem o que fazer, vai ficar encostado, aí é mais fácil emprestar de novo. Então eu acho que o Inter está contando com isso. Eu até não acho o Rodinei tudo isso, não renovaria com o Rodinei, não ficaria, acho que ele comprometeu no ano passado, mas se a ideia da direção, se a ideia do treinador é de contar com o Rodinei, ok, eu acho que eles estão esperando até ter essa definição se o Rodinei realmente não ficará no Inter de jeito nenhum ou se tem alguma condição de daqui a pouco rolar um novo empréstimo. E aí eu faço a pergunta para vocês, se já vão retomar os recados, a gente foi em cima do que os ouvintes começaram a questionar. Eu não renovaria, porque o Inter alega que está mal de dinheiro. Ele já vai ter a volta do argentino, do Saravia, e tem no Heitor, jogador que não fica abaixo do Rodinei. Por favor, por que renovar com o Rodinei, mesmo que o Flamengo não cobrasse nada? Eu não renovaria pela questão do salário. Eu também não. Eu também não. Também não renovaria. Isso, mas é exatamente esse o ponto, né? Que a gente pode fazer essas críticas ao desempenho dos jogadores e daqui a pouco até as escolhas do Ramírez, mas a gente tem que entender a questão do andamento do trabalho dele. Vou trazer alguns recados também aqui da nossa audiência. Vamos lá. Opinião. Tu não pode ir em outra emissora contratar um humorista e daí na tua emissora proibir ele de soltar piadas. Maicon Macedo de Campo Bom. O estilo do Ramírez é esse e ele foi contratado para isso. Agora aqui já a opinião contrária do Thiago Pauletti. Mantendo esse rodízio, ele vai perder o grupo e não vai durar 3 meses. Esse treinador foi um grande erro da direção. Então, para ver como
tá bem dividida essa questão, essa opinião, né, sobre o técnico Ramírez. Essa última foi forte. Não dá para dizer que foi um grande erro. Alguém pode até achar que já podia ser um pouco melhor, mas é precipitado dizer que foi um grande erro. Mas, enfim, respeito a opinião do ouvinte. Não, eu tô trazendo todos os pontos da audiência da Grenal, né? Não se tem amostragem, é um jogo importante, só que o Inter teve contra si a altitude que parece que o Inter desprezou, segundo o Calvin Correa bem observou, né? Heloíse, eu também, eu não tenho problema nenhum e dou a maior palmatória quando erro, já errei e acertei tantas vezes, não tem problema nenhum ao longo desses 30 anos. Mas, esses dias o REC me perguntou a queima-roupa. O REC disse que tem dúvida se vai dar certo. E eu disse que não tenho dúvida, não vai dar certo. Mas isso não quer dizer que eu torça contra, eu não sou secador e nem sou puxa-saco babão. Nenhuma das duas situações. Ok, também depende do que é dar certo, né? O que seria dar certo pro Ramírez? Olha, eu acho que conquistar um título de razoável expressão, se ganha ou se faz uma grande campanha na Libertadores, no Brasileirão ou na Copa do Brasil, seguramente. Se não ganhar nada é difícil dizer que deu certo. Se perde todas as competições, como é que eu vou alegar que deu certo? Certo. Porque, assim, o Abel Braga deu certo? Terminar o primeiro turno do Brasileirão na liderança é dar certo? É um título, né? Troféu. Pois é, mas aí muitos João Saldanha, criticam não. o Cudê, por exemplo. Osmar Santos. Então não sei até que ponto é dar certo, né? Tá, mas o Abel Braga deu certo? Eu acho que deu certo. Porque ninguém esperava que o Internacional chegasse em segundo lugar do Brasileiro. Claro, ficou aquela frustração, porque faltou muito pouco para chegar ao título, mas deu certo o trabalho. O título é uma consequência, o Renato sempre falava isso. Só um é campeão, em qualquer competição, um é campeão e todos os outros são perdedores. Então, claro que existe uma exigência maior dos últimos anos do Internacional, mas se o trabalho for chegar a uma semifinal de Libertadores, uma boa campanha na Copa do Brasil, até uma semifinal, e no Brasileirão ali um segundo, terceiro lugar, deu certo. Vai continuar a frustração do torcedor, mas terá dado certo, né? Claro, o Cudê, se a gente for pegar aí a campanha do ano passado, o Inter teve, né, esse vice-campeonato, teve a eliminação foi o quê? Fase de quartas ou semi da Copa do Brasil que o Inter caiu pro América Mineiro? Foi quartas, né? E na semi caiu pro Palmeiras, Então, quartas de final da Copa do Brasil, eliminado pro América Mineiro, um time de Série B. Aí eu não sei o quanto que isso pesa, se isso é positivo ou negativo, né? Eu acho que é negativo ser eliminado por um time da Série B do Campeonato Brasileiro, depois de ter passado das oitavas de final contra um time da Série A, o Atlético Goianiense, jogando as duas partidas com reservas. Mas, enfim, depois eliminado pro Boca, né? Um time tradicional, nas oitavas da Libertadores, nos pênaltis também. Mas, enfim, caiu no primeiro mata-mata. Aí depende, né? Tem que juntar tudo. É que o Inter não foi só o Campeonato Brasileiro, teve as outras competições de mata-mata, especialmente a da Copa do Brasil, que o torcedor esperava ir mais longe quando pegou o América Mineiro. E aí fica mais difícil, Belki, e aí fica mais difícil também avaliar, porque foram 2 treinadores, né? Claro que o mais importante sobre este jogo aqui, sobre este fato desta manhã de domingo, o Dalpisol já registrou e comentamos em cima que foi o gol do Abel Hernandes de pênalti para o Fluminense, mas terminou lá no Maracanã, Taça Guanabara, sequência da 11ª e última rodada. Fluminense de virada fez 4-1 no Madureira. Luiz Paulo, travante experiente, já abriu o placar para o Madureira aos 28 do primeiro, e na segunda etapa o Abel Hernandes empatou de pênalti aos 15, o Raul Bobadilla, paraguaio, né? Aos 25 virou. Isso. O Paulo Henrique Ganso aos 45 marcou o terceiro e o Gabriel Teixeira aos 48 fez Fluminense 4, Madureira 1. Fluminense sobe para a segunda colocação com 22 pontos e encara a Portuguesa Carioca na semifinal. O Madureira fica em sexto com 15 pontos ganhos. Fluminense 4, Madureira 1. Boa campanha do Fluminense. Fluminense se afirmando como segunda força lá, atrás do Flamengo, obviamente, porque Vasco e Botafogo estão numa situação, estão na Série B, estão num outro contexto, mas teve uma boa arrancada da Libertadores, empatando em casa com o poderoso River Plate. Surpreende o Fluminense. Dá para comparar o Fluminense, Calvin, Dalpisol e Luiz Bordim, mais ou menos como o Botafogo de uns anos atrás, quando enfrentou o Grêmio na Libertadores com o Jairzinho Ventura, e ali esticou a corda, né? Que também era um time razoável, com pouco dinheiro, que fez boas campanhas, né?
Arrumadinho, né? É? É comum de nós, eu e tu, que somos mais feios, a gente bota aí uma roupinha legal, fica arrumadinho e já dá uma enganada. Dá uma enganada, né? Claro, dá uma enganada. E a tática é sair sempre com um cara mais feio do que a gente, né? Porque aí tu te sente melhor, né? Eu tô pra ir com o Ítalo Gal agora no Chips, quando reabrir, eu tenho que estudar qual é a estratégia, porque o Ítalo é um cara que se veste muito bem, um cara grandão, Leva um cara o Paulo fortão, Furtado, né? que Vamos aí ver. alguma coisa sobra pra ti. É verdade. Tá nos ouvindo o Ítalo Gal em São Leopoldo? Grande ele assume demolidor. a partir das 5. 5 da tarde. É isso aí, demolidor. Está em todos os horários aí, né? O Benhur tá corneteando, tá pedindo pro Luciano Coimbra tomar cuidado, o Regis Ramos, com o Ítalo Gal. Tá em todas aí, né? Como aí, gosta de trabalhar, né? Pô, o rádio, o grande rádio da capital prescindiu por tanto tempo desse talento, né? Ele teve por aqui, mas depois ficou muito tempo fora e que legal. E, aliás, méritos da Rádio Grenal, da Margena Vargas, doutor Otávio, enfim, mas também teus, né, Dalpisol, porque tu começaste a convidar ele aqui e ele foi se remotivando e tal, e aí pelo talento que ele teve, veio pra Rede Pampa, aqui pra Rádio Pampa, uma semana por aí, pouco mais. Depois veio pra Grenal, onde faz esse extraordinário sucesso, quintuplicou a audiência nos sábados pela manhã e aumentou, hein? A audiência que já era muito boa do Grenal Futebol Clube, o grande Ítalo Gal. Grande Ítalo Gal. Merece, o cara é fera, é bom. Daqui a pouco mais recados com a Heloísa, e só antes, essa história, começando pelo Calvin, do Jean-Pierre, parece ser uma boa, por enquanto, cogitação, especulação, de que poderia deixar o Grêmio, Calvin? Acho que não, né? É o melhor meia que tem o Grêmio, é o jogador com maior capacidade criativa de armação de jogadas. Ainda mais agora, né? Trabalhando aí com o Thiago Nunes, que dizem que tem um ótimo relacionamento e tal. Eu acho que o Grêmio perde o Jean-Pierre e não tem exatamente o substituto já pronto, né? Pinares acho que é abaixo em qualidade técnica ao Jean-Pierre. O Pedro Lucas muito novo ainda, né? Pouco testado no ambiente de jogos mais competitivos. Então o Grêmio teria dificuldades, eu acho, para encontrar um substituto natural pro Jean. Não sei nem se aí colocaria um Darlan ali, um meio de campo mais reforçado, com 2 volantes meias, né? Com Matheus Henrique e Darlan se revezando, ou outro jogador. Mas, no momento, o jogador mais criativo, de maior qualidade técnica que o Grêmio tem nesse meio de campo é o Jean-Pierre, né? O pessoal cobra muito dele nos jogos importantes, ele já tem gols aí em 2 Grenais diferentes, ele fez o gol contra o Del Valle, né? Que depois o time tomou gol, mas ele não é um zagueiro, não é um goleiro lá, não é o lateral, né? Do sistema defensivo, que ele acabou levando a virada, mas o Jean-Pierre naquele momento estava fazendo o gol da classificação, né? Quando estava 0-0, quem apareceu para decidir para fazer 1-0 foi o Jean-Pierre. Então, para mim, perderia bastante o Grêmio caso o Jean-Pierre saísse, né? E ainda tem o interesse aí do futebol dos Estados Unidos, né? Da Major League Soccer. É um mercado que está crescendo, mas ainda um mercado abaixo daqueles que os grandes jogadores, os jovens jogadores em especial, sonham, né? O Brenner do São Paulo foi para lá recentemente, mas não é exatamente o mercado mais sonhado pela maioria. Agora, pessoal, eu acho o seguinte, é extemporânea essa proposta agora aqui. Uma notícia muito triste, o Belk. Hein? Uma notícia muito triste que tu ainda não deste aí. Como é que tá a Roma? Ah, Roma no campeonato italiano? Isso, tá jogando. Só por curiosidade. A Roma tá perdendo pro modesto Cagliari por 1-0. Não do pode. Lico Giannis, aos 4 de jogo. Começou a 1:04, já tuft. Toma gol. Tá perdendo pro Cagliari a Roma. Mas sobre o Jean-Pierre... Nós chateados, né, Luiz? Com essa informação. Olha só, em relação ao Jean-Pierre, eu acho que agora não. Se o Renato tivesse continuado no Grêmio, ficava evidente que havia um desgaste do Renato com o jogador e vice-versa, em virtude daquelas conversas de WhatsApp que vazaram no início da temporada, do grupo de jovens jogadores do Grêmio, depois da declaração do pai do Jean-Pierre, que ele não tem culpa alguma, mas havia um desgaste. E isso influenciava, eu acho, na disposição anímica do jogador. Aí sim, eu acho que o Grêmio poderia se desfazer do jogador. Mas agora, ele remotivado, a amizade que ele tem com o Thiago Nunes, com quem ele trabalhou ainda no Sub-15, e talento não lhe falta. Então, eu acho que agora o Grêmio tem que dar mais uma oportunidade, ficar mais algum tempo com ele. Se ele voltar
a ser aquele Jean-Pierre do ano passado, aí sim, faz que nem o Jailson. E o Grêmio chegou à conclusão, acho até que se precipitou um pouco, de que tinha batido no teto e vendeu o Jailson. Ia pro Santos, um jogador importante e numa transição de país, dentro do país aqui. Aquilo ali ficou evidente, o Santos não tinha dinheiro, garantias bancárias, que o Grêmio não queria mais o Jailson, porque chegou à conclusão que ele era aquilo ali. Então vamos vender logo. Aí pintou o futebol turco, já mandaram o Jailson, mas o Jean-Pierre agora não. Eu acho que agora deixa ele aí, vamos ver se ele recupera o bom futebol, qualidade ele tem, ele não desaprendeu, mas dessa ele se remotiva de fato com o Thiago Nunes, aí de fato, e é o melhor meio-campista que tem o Grêmio, então agora eu não venderia, não negociaria o jogador, não. Eu também não. O Elielson, fala amigão, sou teu fã, mas tens má vontade com o Ramires, siga ouvindo sempre a Grenal, mandou um abraço para todo mundo, enfim, e ele diz compreender, resumindo, que o recado foi longo, o aproveitamento do Rodinei, porque está recebendo, então tem que, já que é bem pago pelo clube, tem que ser aproveitado, e alega ele que o Saravia também não está pronto, está feito o registro, ele é colorado, ele sempre está defendendo o Inter 100%. Nós aqui somos analistas, por vezes corneteiros, no meu caso, mas enfim, a tentativa sempre de acertar na exposição das ideias. Foi bem o Thiago Nunes na primeira entrevista no pós-jogo, Calvi? Foi, sim. Ele foi bem sincero, né? Ele destacou que teve um dia de treino com jogadores que não estiveram em campo. Porque o Grêmio jogou na quinta, então os titulares da quinta não estiveram à disposição dele para treinar na sexta, porque estavam fazendo aquele regenerativo, né? Estavam recuperando. Jogaram na quinta-feira à noite, uma partida em que o time terminou com 10 em campo, ou seja, um esforço redobrado na hora de correr. Um jogador saiu machucado ainda no primeiro tempo, outros tantos tomaram pancada que o juiz nem deu cartão. Então foi um jogo muito chato de se jogar, a partida contra o Laiquidá. E aí, na sexta-feira, eles não poderiam ir a campo à disposição do Thiago Nunes para treinar qualquer tipo de movimentação. E muitos desses foram a campo sábado, né? O Grêmio teve de diferença a presença do Wanderson no lugar do Rafinha, teve o Paulo Miranda no lugar do Juan, né? Até porque o Rodrigues tá fora do próximo jogo, né? Então já foi aproveitado nessa. E o Léo Pereira, que começou o jogo no lugar do Alisson, mas já tinha entrado ainda no primeiro tempo contra o Laiquidá. O resto do time foi o mesmo. Então, assim, são caras que não treinaram na sexta-feira. Qualquer tipo de erro que o Grêmio cometeu na quinta, que precisasse de um posicionamento diferente desses atletas, o Thiago Nunes não faria nenhum tipo de correção dentro do campo, no CT, porque esses caras não podiam ir a campo treinar na sexta-feira se eles tinham jogado na quinta. Então o Thiago Nunes foi bem claro nesse aspecto, né? Tive um dia só para treinar com os caras que não jogaram na quinta-feira, que muitos deles não foram os que iniciaram no sábado. A partir de agora, sim, ele vai poder treinar, né? A partir de agora, do sábado até quinta, tem pelo menos um tempo a mais para fazer o trabalho e aí sim a gente vai poder ver talvez um Grêmio um pouco mais, ainda, claro, muito cedo, né? Vai ser só o segundo jogo, nem uma semana inteira de treinamentos do Thiago Nunes, mas pelo menos um pouco mais das ideias do que ele quer. Então acho que foi bem o Thiago Nunes expondo essas ideias, até para que o torcedor saiba exatamente como é que funcionou esse um dia de trabalho do Thiago Nunes antes da estreia dele. Então, pessoal, tava vendo? Hoje, 8 da noite, começa a rodada do Paulistão. Temos 3 jogos às 8 e 2 jogos às 10h15 da noite de domingo. A 8ª rodada de um total de 12 do primeiro turno lá. São 4 chaves de 4, né? Classifica-se os 2 primeiros. E o principal jogo é o clássico na Vila Belmiro, em Santos e Corinthians. O Corinthians lidera o seu grupo A com 18 pontos. Ele tem a mesma pontuação dos outros 3 clubes juntos do grupo. Inter de Limeira, Santo André e Botafogo e Ribeirão Preto, que estão empatados com 6 pontos. E o Santos, dos grandes
grandes, é o pior, porque o Santos tem 9 pontos e é o segundo colocado no grupo D, apenas 1 ponto à frente do Guarani. O Palmeiras tem 12, está em terceiro. O Palmeiras seria o único a não se classificar no momento. No grupo C, que tem o Bragantino com 20, Novo Horizontino com 17, o Palmeiras tem 12. Aí a pergunta é o seguinte, critico muito lá o Ariel Roland, técnico do Santos, dos 12 grandes clubes brasileiros, os 12 grandes, os 2 gaúchos, os 2 mineiros, os 4 paulistas e os 4 cariocas. Dá para excluir, de repente, Vasco e Botafogo, estão na Série B. Quais os técnicos que estão já mais a perigo, assim, os mais desgastados? Não dá pra botar o do Inter aí. O Ariel Roland é um, o Cuca no Atlético Mineiro é outro. Impressionante, inclusive, né? ontem o Hulk deu uma letra pro Cuca, né? Quem? Não, o que ele disse? O Hulk falou que ele gostaria de ajudar mais a equipe, mas pra isso ele precisa jogar mais. Basicamente, já começou, tô sendo bem, tô resumindo bastante. O Calvin talvez acompanhou também, pode ajudar se caso acompanhou, mas ele deu entrevista na saída de campo e falou que ele tá se entregando e tá trabalhando para fazer boas partidas e um bom futebol, mas que para isso ele precisa de oportunidades que ele não estava tendo, algo assim. Ele falou que com o Cuca, desde que o Cuca chegou, porque ele chegou a ser treinado o Hulk ainda pelo interino, né, pelo Lucas Gonçalves, e vinha jogando, e aí quando chegou o Cuca, o Hulk não jogou 3 partidas seguidas. Foi nesse tom que o Hulk falou, né? O Cuca chegou e tal, e eu não tive 3 jogos seguidos pra mostrar meu futebol. E aí o Cuca respondeu, olha, eu dou minutos em campo pra quem faz, né, por onde, pra quem ajuda, quem mostra que tá conseguindo me ajudar, né? Então foi chumbo trocado, né? Ficou um climão aí. Deu lá, o Cuca deu cá e esse é o clima do Galo. Tem notícia ruim aí, né, Belk? Notícia ruim? Ah, não diz. Cagliari de novo? Não, agora empatou a Roma. Ah, empatou a Roma? Sim, que tu é secador, tu queria dar o placar toda hora. Ah, mas eu ia dar os gols do Cagliari só, né? É, isso, sacanagem. Brincadeira. Não, e gol do Bruno Pérez, aquele lateral que não joga nada, ou joga, Calvin? Não, pra Roma, acho que nem pra Roma deveria estar lá, mas enfim. Mas é que a Roma hoje tá com reservas, né? Roma tá com time reserva porque na quinta-feira tem o jogo contra o Manchester United na ida da Liga Europa, semifinal. Então por isso tá poupando jogadores. Qual é a chance da Roma, tu contra o Pato? Exatamente, quero ver o Pato bem, né? Não quero o Pato triste assim, né? Então quero um jogo equilibrado. Aliás, o Pato, olha só, amanhã eu vou estar de folga, vou acompanhar o Duplo Debate, eu quero ver aturarem o Pato. Pato ontem comentou muito bem a jornada esportiva, como sempre, mas tem dias que eu presto mais atenção, e ontem eu apresentei o programa que antecede a jornada e o posterior, então eu tive que me centrar mais, embora a jornada fosse difícil ontem para mim, muitos jogos para acompanhar, classificação, então eu fiquei mais atento, de repente a elogia se parece que não vai bem nos outros jogos, mas primeiro, certo, Rodrigo, o Zé Gabriel fez gol. Sim. Ok. Segundo, o Dourado jogou na zaga. Coisas que o Pato defende. Então amanhã tu te prepara, o pessoal, pra aturar o Patinho. O Inter tá ouvindo do Play Debate, não é possível. A propósito, o Tyson pode jogar, ele deve jogar já na terça-feira ou não? Ele quer jogar, né? Mas o que vocês acham? Ele quer jogar. O Ramires ontem falou que ele ainda não treinou. Ele treinou com o grupo que não foi relacionado para a partida de ontem, né? Então ele fez um treinamento. Mas só hoje que ele ia realmente treinar. O Tyson ia treinar com esse grupo titular. Com o principal, enfim, como quiser chamar. E aí o Ramires disse que hoje sentaria com o Tyson para conversar, para colocar as suas ideias pro Tyson, para explicar a ideia de jogo e pro Tyson também colocar os pontos que ele acha que são necessários para ter essa primeira conversa entre o técnico e o novo reforço. Então vai depender de como, e tem treino hoje e amanhã, terça já é o jogo. Então vai depender muito, né? Eu acho difícil, assim, mas o Tyson já manifestou que gostaria de jogar. É legal a iniciativa da UPSOL, Calvin Corrêa, Luiz e Bordim. Ele sabe onde vai jogar o Tyson. Eu imaginei que ele já tivesse convicção. Ele não sabe ainda. Porque o argumento que ele usou é que ele ainda não conversou
de forma profunda com o Tyson, né? O que também acaba sendo natural, porque foi tudo bem em cima da hora, assim. Mas então... o Renato ligava para os jogadores, eles não poderiam ter conversado já? Mas eu acho que não é o mesmo caso, né? O do Renato com os jogadores, essa comparação, assim, do Ramires com o Tyson, acho que não é a melhor comparação, assim, da pessoa. Porque o Ramires também tá chegando agora no Inter, é um treinador... Chegando no Brasil, o Renato, todos os jogadores... O Renato ligava pro jogador para saber se o jogador gostaria de vir de jogar no Grêmio. E todo mundo conhece o Renato. Exato, então eu acho que claro. não cabe bem aí, e eu acho que então é natural essa questão de ainda não saber. É claro que ele deve ter uma ideia, só que ele não vai falar na entrevista coletiva também, é natural. Agora tá o Pizol. Então, primeiro precisa passar por essa conversa. Olha só, iniciativa legal do Internacional. Quando há uma grande contratação, se vai dar certo ou não sabemos, mas... Tomara que dê, eu gosto muito do Tyson. Claro. Até como criatura também. Sim, vamos torcer que dê, mas quando há uma grande contratação, é necessário que o marketing entre em campo e que explore positivamente isso aí, em campanhas e tal. E o Inter está com uma campanha muito legal para os sócios, nesse momento tão difícil que as pessoas não têm dinheiro, e tu não tem nem por que muitas vezes ser sócio, tu não vai aos jogos. Então, para manter a fidelidade aqui, o marketing do Inter bolou o seguinte: o Tyson ele faz uma ligação para alguns sócios, uma videochamada, certo? E aí os sócios atendem e tal, ele interage. Eu não sei quantos por dia são, quantos ele fez, e o Inter está explorando isso, né? Muito legal para fidelizar o sócio também. Imagina o cara é sócio do Internacional, recebe a videochamada e é o Tyson, um vídeo. Ali, né? Uma chamada de vídeo deve ser isso, né? Isso, uma videochamada. Não, agora é possível imagina... isso. Antigamente não dava, né? Quando o Pelé tava namorando a Xuxa, ele ligou pra Xuxa lá, atendeu o pai da Xuxa, disse aqui o Pelé. Pau, mandou ele longe, acho que era trote, né? E era o próprio Pelé, né? Não foi imagina que imagina só, que fez uma criança recebendo uma chamada de vídeo. Isso não tem preço, aí é nota 10 claro. Pra iniciativa. Não foi o Belk que fez uma chamada de vídeo esses tempos com o Ângelo Afonso também? Foi, pois é, verdade. Mas me arrependi, porque ele não estava nem em trajes sumários, até os trajes sumários ele já tinha retirado. Tava entrando em campo e eu lá do bar do Dodô, que é o torcedor do Lajadense também, fui ligar para ele. Atrapalhei, tu vê. Não faço, ainda atrapalha os que fazem, né, Adalpizol? O Ângelo Afonso é terrível, né? É difícil tu encontrares ele em algum momento que ele não esteja fazendo ou no mínimo pensando em fazer, né? Ontem ele atacou, vou dar de primeira mão aqui, ontem ele saiu daqui, vai devagar, ele iria atacar na capital do fumo, Santa Cruz do Sul. Atenção, pais de família, tranquem suas filhas em casa, até que ele retorne para Porto Alegre. O homem tá por lá. Terrível, hein? Se ele passa em Turuçu, já é um estrago, né, Belco? Tá louco? É brincadeira. Olha só, a definição, né, ontem, da última rodada do Gauchão... Não posso olhar, eu posso ouvir. Sim, hoje sim, mas do outro dia você pode ver também, já te falei, que hoje nós estamos na live. Do Gauchão, o seguinte, claro, tínhamos Inter e Grêmio já classificados, apenas não tínhamos a definição quem seria o primeiro ou o segundo, mas já sabia que ambos jogariam a segunda em casa da próxima fase. Como os dois ganharam, o Grêmio tinha vantagem, manteve a vantagem, então Grêmio primeiro e Inter segundo. Conta os pontos da semifinal também, para a definição do mando de campo dos jogos da decisão. Bom, 4 times disputavam 2 vagas. Juventude, Caxias, Ipiranga e também ainda o Aimoré. Tinha esta possibilidade, dependia de resultados, Juventude também. Bom, o Ipiranga estava na zona de classificação e com a derrota saiu e entrou o Juventude, né? Então Juventude terceiro, Caxias o quarto, Grêmio e Caxias, Inter e Juventude, primeiros jogos em Caxias do Sul, segundos jogos em Porto Alegre. Eu não sei se o Juventude não vinha jogando no Jacone, né? Estava jogando no Parque Monteiro dos Vinhedos, como foi o jogo de ontem, e jogou até no Homero Soltatelli, em Flores da Cunha. Como não tem público, não haveria problema. Monteiro dos Vinhedos pode receber, mas até no Homero Soltatelli, não sei, então tem que ver onde será esse jogo. De repente, para o Caxias já há informação. Mas em definição também ontem, outras coisas. Por exemplo, 3 vagas para a Copa do Brasil. Inter e Grêmio entram sempre.
Quando estão na Libertadores, como neste ano, na terceira fase. Mas mesmo que não estivessem, eles entram na primeira pelo ranking. O Juventude também entra pelo ranking, sempre. Esse ano entrou. E agora está na Série A mais ainda. O Brasil, às vezes entra, às vezes não. Ano passado entrou. Este ano não conseguiu vaga. Então são 3 vagas diretas para a Copa do Brasil. Que ficaram, então, para Caxias, Ipiranga de Erechim e o São José. Olha, o Zequinha que não conseguiu vaga no ano passado para a Copa do Brasil, nem na Copinha, fracassou, perdeu o título para o Santa Cruz, está de volta à Copa do Brasil. 2 vagas para a Série D do próximo ano. São 3 vagas, uma sai na Copinha no segundo semestre, onde o campeão escolhe ou vaga na Copa do Brasil ou vaga na Série D. Então, as 2 vagas, o Caxias já tinha esta vaga segurada e a outra era disputa direta entre São Luís e Aimoré. Jogava pelo empate, o Aimoré conseguiu. Olha que fase do Aimoré, hein? Esse ano está na Série D, ao lado do São Luís e do Esportivo, e já garantiu vaga para o próximo ano na Série D. E caíram Esportivo e Pelotas. E o Ítalo Gal tem razão, né, turma Capilé? O Novo Hamburgo é o verdadeiro imortal, não cai nunca. Estava sendo rebaixado ontem, tomando 3-1 do São José. Aí o Esportivo não podia tomar mais do que 2 gols, tomou 5. E o próprio Pelotas, que estava ganhando do Caxias, tomou um empate de Giovanni Gomes, ex-jogador do Pelotas. Então Pelotas, bi-rebaixado e Esportivo. Vai haver acesso. Vai começar semana que vem, já agora fim de semana, a terceira divisão. Tu seca o Pelotas, não? Não, de boa, não seco Pelotas, não. Não seco, nem tiro onda, nada assim, não tenho tirado. Não torço a favor, mas eu não seco nenhum pra cair. Eu tenho meus candidatos que eu acho que iriam cair. Esse ano nem me manifestei. Achei que o Novo Hamburgo cairia, mas já se desenhou, né? Era Novo Hamburgo, Esportivo e Pelotas. Bom, o Brasil, uma campanha sempre razoável, o Brasil gauchão, o Brasil é como dançar com a irmã no baile, não tem graça, o Brasil é mais adiante, é Série B. Agora, queria destacar para a minha análise de gauchão, Calvo, é o seguinte, 2 ótimos trabalhos de técnicos, né? O Gilson Maciel, Gilson Cabeção, foi contestado pela imprensa Capilé, tu vai parar, nunca fez grandes trabalhos, aí fez um ótimo trabalho, a Aimoré na Série Wagner, D, de novo. Foi um que deu pau nele, né? Como? Não, o Nicolas Wagner não queria o não Cabeção. Não queria, tem que dar... E o Kenny dizia no dupla, eu quero o Cabeção. Ele não queria o Cabeção. E o outro, sou suspeito de falar, que é meu amigo, que é o Hélio Vieira, que substituiu o São José com o Carlos Moraes, tava perigo o Zequinha, não perdeu um jogo, o Hélio Vieira, e não fosse a arbitragem contestada contra o Pelotas, o São José poderia estar com 17 pontos e estaria no lugar do Caxias, classificado. Então, 2 trabalhos muito bons que eu queria salientar, do Gilson Maciel no Aimoré e do Hélio Vieira no São José, que vai permanecer para a Série C. Muito legal. E a decepção é o Rafael Jaques do Pelotas, não conseguiu, o time era muito ruim, mas não conseguiu nada, e tu tem que melhorar um pouquinho, né? E a outra foi o Rogério Zimmermann, que coisa mais estranha, absurda, assumiu o Esportivo, ficou alguns dias, saiu, não pode alegar falta de estrutura, porque ficou muito ruim isso aí, para tanto tempo, vai pegar alguns dias só. O Belk, ele deve ter constatado ao chegar lá alguma coisa que o desagradou, porque o Zimmermann tem o histórico, hein, que a gente sabe. Alguma coisa lá ele chegou, desagradou e aí picou a mula. Até eu queria explorar no bom sentido o Calvin sobre isso aí. E Heloísa, vocês imaginavam esses dois? Eu vou ser sincero, eu estava convicto que era o Novo Hamburgo que cairia. Também, não, Pizão. Também? Também apostava no Novo Hamburgo, não só por questão de pontuação, mas também pelo futebol que estava jogando. Então, realmente, se escapou o Novo Hamburgo, e o Clériton hoje trouxe um ponto interessante, que é a segunda vez que bate na trave, né? Não, o Novo Hamburgo batido bastante. É o último campeão gaúcho afora o Grêmio, né? Tá menos tempo na fila do que o Inter. Surpreende. Eu não vou elogiar o trabalho, porque ele ficou todo o campeonato. O Novo Hamburgo teve dificuldades financeiras muito grandes, os times não seriados, eles não têm como contratar por mais de 3 meses, e aí os jogadores não querem vir, ou querem vir por muito, ao contrário de quem tem uma série, que era o caso do Esportivo. O Esportivo foi a grande decepção, o Esportivo de Pedro Gonçalves, né? Mas o Márcio Nunes fez um trabalho que pode fazer. Eu elogio, além dos finalistas, claro, é obrigação de Inter e Grêmio classificar. O Lacerda, de novo, bom trabalho do Caxias. Juventude também, tá na Série A e tal. Mas eu elogio o trabalho do Hélio Vieira no São José e do Gilson Maciel no Aimoré. O Calvin, quem é que tem mais chance? Eu não digo nem de classificar. Tá, mas chance eles têm também. Mas de incomodar, de criar problemas
para a dupla Grenal, o Caxias ou o Juventude? Os dois têm chances bem parecidas, né? Porque jogos ida e volta, o Caxias tem um histórico interessante contra o Grêmio, né? Nas últimas ocasiões, perdeu a final do ano passado para o Grêmio, mas no retrospecto, né? Foram 3 vitórias e uma derrota, só que a derrota na final, por 2 gols de diferença, foi o que resultou no título do Grêmio, né? Mas o Caxias venceu no primeiro turno, venceu depois, numa segunda parte, venceu o jogo da volta da final do Gauchão contra o Grêmio, só perdeu o jogo de ida e com isso não ficou com o título. E nesse ano já, nessa temporada aí, empatou, né? Lá em Caxias do Sul. Então, o Caxias mostrou que pode fazer frente ao Grêmio, pelo menos o histórico recente indica isso. O Juventude é um time de Série A do Campeonato Brasileiro que agora vai tentando se reencontrar, né? Demorou a dar liga com o Marquinhos Santos nos primeiros jogos. Agora o Marquinhos até tá soltando um pouco mais o time, né? Ontem eu vi ali a escalação só com o João Paulo, assim, de volante mesmo, né? Porque depois já era o Guilherme Castilho, que é um meio-campista, que ajuda na marcação, mas é mais ofensivo, e o Wesley, né, o camisa 10. Então, para um time que já teve João Paulo, Elton e Bochecha, que daí era um trio de volantes mesmo. Um volante lá que sabe jogar um pouquinho mais e tal, mas 3 volantes. Agora não, um volante e outros 2 já meias mais ofensivos. Então, aos poucos, o Marquinhos Santos vai soltando o time. Não sei se vai fazer isso diante do Inter, mas por ser uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro que começou a encontrar alguns bons resultados nos últimos jogos, e o Inter oscilando também em algumas partidas, acho que também tem essa condição. Acho que tanto Caxias quanto Juventude podem surpreender, mas seria isso também, né? Surpreender, porque o favoritismo é óbvio da dupla Grenal. Sabe que o já não é de agora que eu admiro muito o futebol do João Paulo. Uma pena que ele não tenha vindo antes. Agora, claro, já tá numa idade avançada. Mas, poxa, tô exagerando em pensar que o jogador que teria qualidade técnica até para jogar, para ser útil na dupla Grenal, Calvin? Por agora já realmente fica mais complicado pelo fator idade, né? Na época, assim, que ele tinha uma idade boa, ele rodou o futebol paranaense, né? Jogou lá pro Curitiba, jogou no Furacão. Não sei se chegaria, de fato, pra dupla Grenal, mas acho que, assim, é merecido ele pelo menos jogar uma Série A, né? Nem que seja pelo Juventude, mas tá numa Série A. Acho que não tá no nível dos grandes clubes do futebol brasileiro, mas a Série A é composta por outras equipes médias e pequenas, e acho que o João Paulo pode ser, assim, um volante útil para um time de Série A que não a dupla, que nesse caso é o Juventude. Pois é. Heloísa, temos mais recados, obviamente, aí da nossa audiência. Temos. Estamos no Dupla em Debate, que conta com ela, Heloísa Bordin, mais Rogério Belk no estúdio, mais Calvin Correa e esse que vos fala. E é o Dixon que tá na mesa aí já, né? Renatinho Silva. Hoje é com grande Renatinho. Isso. Vamos lá, pessoal. Renatinho Damião. Esse Novo Hamburgo nunca... Esse Novo Hamburgo nunca mais vai cair. Poxa, toma 13 e ainda consegue escapar. É gato de 7 vidas, Newton de Alvorada. Sabe muito, alemão. Abraços, Homero Freitas de Porto Alegre. Doutor Homero Grande Freitas. Homero Freitas. É verdade. Boa tarde, chuvosa. Muito já viajei, Heloísa. Oi. Com o Homero Freitas fazendo as nossas viagens para Haroldo, eu, Rec, todo mundo, enfim. Grande cara, grande sujeito, gente finíssima, né? Não é que eu gosto de fazer fofoca, porque eu não gosto. Tá. Mas no meio radiofônico, alguns tiraram os bilhetes, depois esqueceram de pagar. Não Brincadeira. querem fazer fofoca, né? Sem querer fazer. Tá, boa tarde, chuvosa. Tyson e mais 10, terça. Paiva do Partenon. Marcos Guilherme com Pato no empréstimo é dose. Realmente é complicado, né? Vamos ver quem mais. Vamos ver. Brasil. Heloíse, boa tarde, avante Palmeiras, melhor do Brasil, Colorado, Regis Ramos Monstro, Alemão, melhor do Brasil também, abraço, Eliseu Leonel do Maringá, Paraná. Vamos ver, tudo igual na Itália, Roma levando um laço, José de Farroupilha. Tá 1-1 agora, né?
Boa tarde, não sei... esse aqui não vamos ler. Vamos deixar, né? Não, mas não vamos ficar dizendo toda hora, lembrando que a Roma tá com o time reserva. A gente só dá o placar. Isso aí vamos ignorar, né, gente? Boa tarde, sou ouvinte dominical novo. Quero discordar de vocês ao criticar a Superliga. Essa Superliga deveria ser criada, inclusive, na América do Sul. Jogar Inter e Sul-Americana não dá para aguentar. Deve ser criada uma Superliga com acesso e rebaixamento ou qualquer outra fórmula que tire tanto pangaré da elite da Libertadores. Uma sugestão seria acabar com a pré-Libertadores e classificar 4 equipes da Sul-Americana para a Libertadores seguinte, se bem que a Libertadores já está muito inchada. Essa é a minha primeira participação, Miguel de Passo Fundo. Quanto mais jogos, mais transmissão de televisão e mais dinheiro. Claro que tu não tem como continuar com a mesma qualidade. Nós somos num tempo, né, Dalpisol, quando começamos no rádio, Libertadores, 20 times, 2 por países, no mesmo grupo. Brasileiros e venezuelanos, uruguaios e bolivianos, eram no sorteio. E o campeão do ano anterior, só o campeão classificava de cada um dos 5 grupos, e o campeão do ano anterior entrava na segunda fase direto. E tu podia ser bicampeão disputando 6 jogos. Tu ia para um triangular, 4 jogos. Como foi, o Grêmio ganhou em 83, aí em 84 ele entrou direto na segunda fase, um triangular. Ganhou o triangular, foi para a final com o Independiente. Quer dizer, tu poderia ser bicampeão da Libertadores disputando 6 jogos. Esse jogo aí contra o Independiente, eu tava no Estádio Olímpico, foi um dos jogos mais frustrantes, porque ficou aquela ideia de que não houve acerto, aquela conversa, houve ou não houve acerto de premiação, mas aqui eles ganharam 1-0, gol do Burruchaga. Burruchaga, sim. E lá empate. A história é essa, não teria havido acerto do bicho. Capitão Carlos Benevuto Froner dirigia o Grêmio. O REC tem uma outra informação, ele sempre dá o nome do dirigente. Havia um empresário, Gardelon aí, um castilhano, uruguaio, argentino, que levava os times brasileiros, inclusive Inter e Grêmio, para as excursões na Europa, para amistosos. Na época era comum isso também, agora nem tem mais calendário, não há datas. E até da competição que não tinha na época. Não é o Samuel Ratinov? Este aí. Sim. E aí o REC conta a história de que ele conseguiu uma fita mesmo, com treinos do Independiente, e mostrou para os jogadores do Grêmio, para a comissão técnica e tal, e o Grêmio trabalhou em cima daquilo, só que era o time reserva do Independiente, né? E aí confundiram, não sei, eu acho que faz pouco do imaginário, mas é possível que tenha acontecido, né? Uma vez eu consegui uma fita do 15 de Campo Bom pro Vasco, mas tomei tanta lenha, né? Mas é que o Isaías tirou que era o dirigente, era meu amigo, né? E aí me pediram aí, lembra quando a TV Guaíba fazia o Campeonato Gaúcho? Sim. Mais recados aqui da opção. Existe a premissa de Calma, vamos lá de novo. Desde que o futebol existe a premissa de que time é conjunto, e para atingir isso é necessário treinamento, ou seja, repetição. Essa história de variação nunca deu certo. Jorge Silva de Petrópolis. Jeremias de Belo Horizonte, cruzeirense de coração, cruzeiro sempre, de todas as partes os nossos ouvintes. Bom dia, não só Cortez, esse Wanderson deu um cruzamento para o atacante do Ipiranga que errou na frente do goleiro. Esse Wanderson ouvi que jogou bem, respeito, mas para mim foi uma avenida lá por aquele lado. Edson Super Colorado de Gravataí. Boa tarde, gurizada da Grenal, dá-lhe meu Grêmio, beijos para minha esposa Franciele, a filha Clara, direto de Criciúma. Fabinho de Torres, uma Superliga da América Latina somente com campeões da Libertadores. Boa tarde, o Tyson chegou como se fosse um CR7, foi para a nata da Europa e muito tem como extraclasse. Até quando vamos ouvir aí a frase, né? Tô buscando minha adaptação e minha força física, mas um guerreiro da vida vai ver desde 2010, Paulo de Niterói. O Tyson falou bastante, mas ele reforçou que ele se sente em condições de jogo, né? Isso foi importante também na entrevista coletiva dele. Pois é. Então, vamos dar uma aguardada aí para que nas próximas horas já tenha um posicionamento aí de condições de ser aproveitado o mais rápido possível.
Diga. Não, até ele falou, né, que perguntado se já teria condições de jogar contra o Sportivo, ele disse que não por conta da viagem, né? Porque ficou muito tempo no avião e tal, até fez um treinamento na sexta, mas para sábado não dava, para terça, quem sabe, né? Vai ter que conversar com o Ramírez. Imagino que possa ficar no banco de reservas, né? É claro que aí, assim, a condição ideal para ele estrear, até por estar um tempinho parado, né? Ele vinha treinando, ele falou lá, né, que vinha treinando no Shakhtar, mas não vinha jogando com a equipe principal do Shakhtar. Até participou de um jogo lá do time sub-21, né? Que tem essa possibilidade de alguns, tipo aspirantes, né? Que tem 3 vagas para jogadores acima do limite da idade. Mas é um jogo de Libertadores da América. Então o ideal seria, né, ficar no banco ali, o Inter fazer um resultado ok e ele entrar. Porque se o Inter daqui a pouco estiver perdendo ou empatando e aí entrar o Tyson, já vai ser cobrado que ele resolva o jogo, né? Acho que esse é um ponto que é importante destacar. Porque como chegou o Tyson, o cara voltou da Europa depois de 10 anos, jogou Champions, jogou Liga Europa, estava enfrentando o Real Madrid, Inter de Milão e tal. Ok, é um ótimo currículo, uma ótima história. Mas a impressão que dá é que tá chegando um goleador, né? Porque tá vindo um super jogador e tal. Então, nunca foi. O Tyson nunca foi goleador, né? Então, acho que esse é um ponto pra parar pra pensar, falar bem e tal. Porque daqui a pouco o Tyson fica num banco, entra no jogo lá contra o Tátira. E aí, se ele não faz um gol, mas e cadê esse Super Tyson? Se daqui a pouco ele faz 10 jogos e tem 2 gols. Tá, mas 2 gols em 10 jogos só, não é o Super Tyson da América, que jogou na Europa e tal. Então, acho que é importante ter essa consciência no que o Tyson pode ajudar e qual a característica principal dele para daqui a pouco não cobrar acima do que ele pode entregar. O pessoal tá... Claro que mais acompanha aqui é o Calvin Correia, mas tá emocionante, né, o campeonato espanhol, pelo equilíbrio. A bola tá rolando lá na Espanha. Tivemos Huesca 0, Getafe 2, o Barcelona com 2 gols do Griezmann. Quem é o torcedor do Huesca? Huesca é o Carlos Lacerda. E o Pato torce pelo Levante e eu torço pelo Eibar, lá na Espanha, nossos times aqui. O Barcelona venceu o Villarreal fora de casa por 2-1, 2 gols do Griezmann. E agora tem Celta do Cudê e Osasuna 0-0, Sevilha e Granada 0-0. E mais tarde tem meu time, o Eibar, contra o Real Sociedad e o Atlético Bilbao contra o Atlético de Madrid. Olha só, o Atlético de Madrid tem 73 pontos, o Real Madrid 71, o Barcelona 71 e o Sevilha 67. O Sevilha tá ganhando, como é que é? Mas tá equilibradíssimo, que tem 4 candidatos, né? O Calvin Correia. Sevilha tá 1-0. Como? Sevilha tá ganhando de 1-0. Tá ganhando de 1-0 o Sevilha, né? Eu ainda não tinha aqui atualização, então. Então tá 1-0, tá indo para 70 pontos. Então temos Atlético de Madrid 73, Real Madrid e Barcelona 71 e o Sevilha com 70. 4 times, é a 32ª rodada, de um total de 38. Olha, eu não lembro de um espanhol tão equilibrado assim nos últimos tempos, ô Calvi, tu lembras? Não, assim, com 4 não. Ano passado chegou a ter, né? Na temporada passada teve emoção até o final lá entre Real Madrid e Barcelona. Mas agora tem o Atlético e tem o Sevilha chegando. Real Madrid e Sevilha estão com um jogo a mais, né? Já estão com 33. Barcelona e Atlético estão com 32. Então pode fazer a diferença. Ainda tem Barcelona e Atlético. Não tem mais Real e Atlético, mas ainda tem um Barcelona e Atlético nessas últimas rodadas. Então pode ser até um jogo que vai definir o campeão. Até porque são as 2 equipes que não tem mais o que disputar, né? O Real Madrid ainda tá na Champions. Joga inclusive nesse meio de semana contra o Chelsea na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona já foi eliminado, o Atlético de Madrid já foi eliminado, o Atlético pro próprio Chelsea. Sevilha também já caiu fora antes. Então o Real Madrid é quem ainda tem que dividir as atenções. Por isso dá pra, digamos que, justificar um pouco porque tá pouquinho atrás. E Atlético de Madrid e Barcelona agora com semana livre só pra pensar no Campeonato Espanhol, viram os 2 favoritos e tem confronto entre eles. Agora, só pra sempre
Vai se falar agora no Celta, e quando estiver lá o Kudê, o Celta está em 10º lugar e perdeu 3 dos seus últimos 5 jogos. Só ganhou 1, empatou e perdeu 3. Está em 10º lugar o Celta do Eduardo Kudê. Muito bem. A pergunta para o Calvin, se o treinador colorado Miguel Ramírez vai conversar aí com o Tyson, dentro da tua ideia, que posição, que movimentação tu destinarias pro Tyson no time do Inter? O Tyson, para capacidade de adaptação, poderia jogar aberto pelo lado esquerdo, como ele está acostumado a jogar, mas com a liberdade de, assim que pegar na bola, começar a conduzir por dentro e não fazer a jogada do fundo e aí deixar ou o lateral ou o meia por dentro fazer essa ultrapassagem para a combinação de jogada. Porque o Tyson é um jogador que tem essa capacidade, né, de buscar também o jogo por dentro, adquiriu isso no Shakhtar. Não é mais só aquele velocista que pega a bola, dá um tapa lá na frente e sai correndo, que nem ele fazia em 2010, 2011. Então é um Tyson diferente. Agora, acho que dificilmente vai ser colocado por dentro, porque por dentro, para início, né, posição inicial, porque a partir do momento que tem a bola, o time se mexe, né, não tem um time estático ali. Para defender, sim, né, geralmente essa posição que a gente fala é até mais defensiva, né, porque quando o time se defende, ele obedece um posicionamento mais rígido. Quando ataca, não, aí o lateral sobe, aí o ponta vai por dentro, aí mexe bastante. Então, nessa posição mais rígida defensiva, eu acho mais fácil o Tyson defender pelo lado do campo. Porque por dentro é uma zona mais de volantes, né? Meias volantes. Vê ali um Dourado, o Edenilson e o Praxedes. Agora o Maurício até está tentando tomar essa posição do Praxedes. Mas Dourado, Edenilson e Praxedes, né? As posições de Edenilson e Praxedes são meias volantes. São meias, chegam, mas também ajudam bastante na marcação por dentro. Acho que o Tyson não tem essa característica. Ele é mais jogador de frente. Então, acho que para início, Tyson pelo lado esquerdo. E a partir daí, pode, com a bola no pé, recebeu na esquerda, vai trazendo para o meio, vai costurando pelo meio, e aí ou o lateral faz a ultrapassagem, ou então esse meia que está por dentro, meia esquerda, seja o Praxedes ou o próprio Patrick, pode jogar por ali, o Maurício, fazem a ultrapassagem, começam a sair de dentro para ir para o lado esquerdo, e o Tyson carregando da esquerda, vindo pelo meio. Mas claro, tem que ser bem treinado, bem conversado, mas acho que seria o ajuste mais simples para que o Inter não perdesse a sua essência e que o Tyson pudesse se sentir confortável numa posição em que ele conhece e rende bem. Te mandar um abraço pro Gui Camargo, sempre na escuta, na programação da Rádio Grenal. Grande abraço pro Gui Camargo que está nos escutando aqui. Um bom domingo para ele. Também, seguidinha com o comando do Calvin Correa, nós vamos pro Tarde de Futebol, que contará também com a minha presença do Rogério Belk, porque a Heloíse Bordim, ela fica mais um pouquinho conosco e aí já vai ficar liberada aí pra curtir. O que tu vai fazer nesse domingo aí, ô Heloíse Bordim? Eu vou ficar mais um pouquinho aqui atualizando as questões do Inter, né, já que tô na reportagem hoje. Ah, verdade. E aí depois me libero, mas confesso que hoje eu vou tirar a tarde pra dormir, porque depois à noite tem compromissos, tem Brasileirão Feminino, tem o jogo do Internacional, também tem o Oscar, a premiação do Oscar, que eu também tô ansiosa pra assistir. E tem olha aí, Belk. E olha tem Big só. Brother também, então hoje à noite eu vou me dividir. Se tu precisar de uma companhia, eu tenho uma pessoa pra te indicar. Não, Belk, não, obrigada. Então tá, não, grande amigo meu é que eu quero botar no obrigada, vídeo. Belk. Tá, então não, tá bom, Quem é? tá bom. Eu tô, Não, deixar assim. Né? Ah, já sei tô quem é. tentando, né? Tá difícil. Não, deixa quieto. Tá difícil de arrumar clube, mas então no eu caso... vou descansar hoje durante a tarde pra de noite tá tranquilo. A Heloíse não quer sacanagem, claro, ela já tá cortando. É que eu já sei. Só pensa nisso. Ele já tentou me vender ela sofre com a gente, quando a gente sai da emissora aqui, né? O Clérito nos dá carona, eu até o Centrão, deixamos ela em casa ali, né? Onde ela reside ali, não vou dizer onde é que é, porque às vezes as pessoas não gostam que diga, né? Mas mora bem, né? Eu Às vezes sei.
vai o Katsurayama junto, eu vou ali com o meu corotezinho, né? E vou azucrinando ela, né? Ali no... Mas não adianta, tá difícil, mas eu não vou desistir. Ô, Belk, eu fico ligado nessas coisas, eu sempre presto bem atenção. Quando eu concordo, aí eu digo isso. Exatamente, isso. Claro, pra caprichar, então... Boa, Dom Pisol. Eu endosso a sacanagem. O Belk lidera. O Calvin e a Heloísa são mais contidos, assim. Eles... O Calvin já foi mais, né? Depois que foi pro contra-ataque, abagacerou também. Eu sempre digo, o Calvin faz muito bem pro contra-ataque, mas o contra-ataque fez muito mal pro Calvin, né? O Calvin era um posto de seriedade. Não, agora ele vai na sacanagem, às vezes ele é muito inteligente, às vezes ele dá uma dica, umas deixa, assim e tal, né? Mas tu és o rei, o líder maior, né? Isso aí é intriga da oposição, né? Meu Deus. Tudo a culpa é minha, né? Tudo de errado, sempre eu suspeito. Na outra emissora lá, aconteceu algumas coisas, foi o Belk. Quando eu comecei lá na Rádio Universidade, eu tenho esta cena desde o início. Mas tu também é responsável pela tristeza do Katsurayama de manhã? Não fui então eu. Pronto. Porque Olha aí ela aderindo também, ó. Também já tá. Eu comecei, tudo era eu. Aí eu dizia aqui, ó, um dia vai aparecer uma mulher grávida aqui, vão dizer que fui eu. Apareceu uma mulher grávida, fui eu, 22 anos pagando pensão alimentícia. Tu vê? E fui. Bom, e há que não pague, né? Que bom que pagou. Que bom, era senão estaria atrás da grade. Sim, mas da jaula. Impressionante. Quelê, antes da gente encerrar e depois veio Tarde de Futebol com o comando do Calvin Corrêa, queres ler 2 recadinhos aí ou colocar de voz aí, Heloísa? Vamos lá, mas vamos ouvir sim, vamos ouvir. Pode ir, Renatinho? Tá. Boa tarde, Rádio Grenal. Conversa do Ramires com Tyson. Calma, Tyson, vamos fazer assim. Deixa o Marcos Guilherme jogando e fica no banco olhando e vendo a disposição tática do Marcos Guilherme. Aos poucos tu vai entrando no lugar dele. Um abraço, Marcelo Tobonski, Colorado de Cachoeirinha. Aí a corneta com o Marcos Guilherme. Mais corneteiro que eu, hein? E é difícil alguém mais corneta do que eu. Boa corneta, foi criativa, foi inteligente. Vamos ver, tem mais aqui. Pode ligar que deu certo. Boa tarde aí, pessoal da Grenal. O negócio é o seguinte, é Luiz Diel de Alvorada. Eu acho o seguinte, assim, ó. Em qual clube do mundo iriam fazer o que fizeram com o Abel? Deixou de ganhar um Campeonato Brasileiro por causa de um gol. Né? Por causa de um gol. Aí me tiram um técnico que tem história no clube, a história que o Abel tem. Um trabalho que estava sendo muito bem feito. Quem é que troca o certo pelo duvidoso? Isso só acontece no Inter. E esse esquema de rodízio aí já foi confirmado, reconfirmado que não dá certo no futebol brasileiro. E eles insistem nisso. Então, um abraço, Luiz de Alvorada. Só corneta hoje. Forte a corneta. E o Chico tem se colocado pra fora, Belk? Sim, de manhã passei com ele direitinho, verdade, tá bem. Não dá pra deixar só em casa, fechado o bichinho, né? Não, passei 2, 3 vezes com ele, bastante. Vou no bar com ele também, aí e tal. Então tem que aproveitar, tratar bem o animal, mandar um beijo pra Eliana Camejo, que foi nossa colega, né? Oi? Foi nossa colega no outro prefixo. Foi nossa colega, trabalhou e trabalha, né? Presta serviço para a Arena do Grêmio. E eu falei porque agora vi mais uma postagem, ela andou perdendo o bolão, que era o shih tzu dela, né? Era tudo na vida dela e do esposo. Então, que sempre ela se conforte, assim, quando a gente quer bem os animais, a gente sente mesmo, né, Belk? Claro, com certeza. Grande Camejo, gente finíssima. Profissional, jornalista de primeiríssimo nível. Então tá, Heloísa. Valeu, Dalpizol. Muito bem. O Belk continua, o Calvi vem aí para comandar, eu também participando. Nós temos inclusive também, já na nossa produção, o Guilherme, que já está conosco há alguns dias. Eu ainda não conheço nosso novo colega, o Guilherme Nes, né? Essa pronúncia, né, Alemão? O Nes.
Olha só, que coisa surpreendente, né? O Ítalo também não conhece alguns ainda, vocês que estão trabalhando remotamente. Sim. Quando é que a gente iria imaginar que trabalhando todos os dias não se conheceria os colegas? E só acontecia em algumas emissoras, como na outra que nós trabalhamos, com os correspondentes, né? Correspondente do Rio, o próprio Gustavo Vitorino, que era correspondente, às vezes falava com um produtor 1 ano, não conhecia. E quando vinha para Porto Alegre, né? O Marçal e tudo mais, né? De Brasília. Isso. Mas hoje é comum isso aí. É interessante isso, né? Novos tempos. Marçal que adotou também a Pudim, que é uma Golden muito bonita. E ele posta seguida agora. Grande Fábio Marçal, querido amigo lá de Brasília. Só um momento pet, eu frequento muito o centro. Sabe que eu fico muito sensibilizado, né? Dentro dos poucos recursos que eu tenho, até procuro ajudar. Mas assim, ó, morador de rua, como eles tratam bem dos cães. Os cães são melhores tratados do que eles, cara. Olha, caminha pra dormir, eles estão limpinhos, o potinho d'água, o potinho aquele lá com a comidinha, com a ração e tudo mais aqui. Olha, é de cortar a alma às vezes. A gente vê aquelas pessoas com dificuldades, dormindo no chão ali, agora vem o inverno, é terrível, e os cães estão juntos e são muito bem tratados, né? Não abandonam os bichos, que nem alguns que têm dinheiro, aí vão pra praia, abandonam ali perto da... Largam na rua, do pedágio, isso aí, O cara que faz isso aí, o ser humano, é uma atitude monstruosa. Mas depois, quando ele for pro asilo, ele vai sentir falta, não? Então vão abandonar ele lá também. Pois é, Edmond, isso aí é de uma maldade sem precedentes, né? É isso aí. Vem aí o Tarde de Futebol com o comando do Calvin Correa, com a nossa turma toda. Vamos até às 5, depois... Comando será de nada mais, nada menos do que Ítalo Gal, das 5 às 10 e assim por diante. Depois tem o prosseguimento ao longo da madrugada. Aqui você fica sempre bem informado. Vocês têm cafezinho hoje aí? Eu vou fazer um café com leite daqui a pouco. Rola aí, Belk? O pessoal da portaria tem ali, né? O cara vai lá, conversa, filar, né? Elogia eles e tal, e, né? Não dá pra chegar por cima da bola, que senão eles não dão, né? Hoje é só com eles lá. Mas tem que contribuir com pilinha também, né? Sim, pro café, claro, ou não. Claro. No início do mês a gente contribui, agora a gente tá já mais duro que bunda de estátua, agora não dá. Meu Deus, com isso, passamos a régua, vem aí, Tarde de Futebol, e agora sim com a seriedade, segundo o Belk, não da mesma forma antiga, mas com o Calvin Correa.